Boa tarde, Olavo. Como é que você está hoje? Está bem, muito obrigado. Muito obrigado por essa oportunidade. Yeah. E muito obrigado a nós. Nós sabemos, senhor Olavo e o senhor ministro é uma pessoa muito ocupada e nos aprecia bastante aquele tempo que o tropa fala conosco um pouco hoje ali na conversa, sabe? Antes de não começar, eu queria fazer uma pequena introdução para nós seguidores. Um, So, para nossa audiência, Olavo Avelino Garcia Correia é um destacado político e economista cabo-verdiano que atualmente ocupa cargo de liderança no governo de Cabo Verde como vice-primeiro-ministro, ministro das Finanças e do Fomento Empresarial e ministro da Economia Digital. Nascido na Ilha de Santiago, ao longo da sua carreira vem acumulando uma vasta experiência atuando em cargos relacionados à economia e gestão, tanto no setor público como no privado, tendo sido membro do Conselho Consultivo do Banco de Cabo Verde, diretor-geral do Banco Montepio Geral de Cabo Verde, diretor-geral do Tesouro de Cabo Verde de 1999 a 2004. De abril de 2016 a janeiro de 2018, Olavo Correia fez parte do governo da nona legislatura da República de Cabo Verde como ministro das Finanças. Atualmente desempenha um papel fundamental no governo de Cabo Verde, liderando importantes pastas ministeriais relacionadas às finanças, fomento empresarial e economia digital, com um percurso notavelmente reconhecido, tendo sido eleito como o melhor ministro das Finanças de África do ano 2024, no âmbito do Africa Business Leadership Awards. Olavo, currículo notável e invejável, parabéns. Não faz alguma coisa? Tem alguma coisa mais que não que destaca? É suficiente. Também foi governador do Banco de Cabo Verde de 99 até 2004, 5 anos. Também foi um cargo que exerce com desceu gozo e que foi no momento também de grande reforma na Cabo Verde. Foi também um grande privilégio para mim ter sido governador do Banco de Cabo Verde e na altura tinha 32 anos e seguramente quem foi governador do Banco Central mais jovem do mundo inteiro, não é? Com 32 anos, me era já governador do Banco de Cabo Verde. Se alguém tinha dúvida, mas acho que depois do mandato, todo alguém fica contente com o desempenho na CAR e também fico orgulhoso de ter tido aquela oportunidade lá. Tão cedo, não é? Tão cedo na Cabo Verde. Yeah, que era um feito grande, uau, que ele nem que sabia, porque ele 32 anos governador É do verdade. Banco Foi de governador do Cabo Banco de Verde. Cabo Verde. E que ela monta, talvez explica aquele percurso que acaba de ser realçado esse ano como o melhor ministro de Finanças de África. Se me falar, bom, na privada, eu gosto ali, fico orgulhoso quanto vou ganhar aquele prémio. Muito bem, muito obrigado. E sabemos, é um orgulho para todo cabo-verdianos, Sem dúvida. independente de cor política, Claro. é nos face, nos bandeira, e aqui hoje um compatriota está destacado como o melhor ministro de África, e Hum, sabendo, mas aquilo que foi votação aberta público, a nós, há países lá com milhões de pessoas, a nós é uma é das coisas verdade. talvez mais pequenotas, mas que é reconhecimento, então, significa muito. Muito parabéns Muito e que obrigado. vou continuar com o percurso lá, só que leva Cabo Verde e povo cabo-verdiano. Muito obrigado. Então, que lhe dá um pequeno Ok. visão de vida e carreira, mas não, se me falou que ele podcast conversável, se uma conversa entre amigos informal, Ok. falando um pouco de boa infância na Cabo Verde e boa carreira, mas como entra na carreira de finanças e de política. Olha, minha vida tem sido um percurso interessante, não é? Porque minha mãe era uma mulher analfabeta, que quer saber ler nem escrever, mas tinha um grande sentido de negócio. Então, desde muito cedo que minha mãe foi um microempreendedora, né? Então, minha mãe tinha loja na Chadinha, Riba, Pé de Monte, tinha
a pedra, tafar pedra, né? No mercado de Tidinha, no mercado de Platô. E depois, com a evolução do tempo, minha mãe faz uma padaria na casa, né? Uma padaria, não te produzia pão, bolacha, te fornava no fim do ano. Então, meus irmãos eram quase tudo padeiro. A minha mãe, desde pequenote, desde 8 anos, tinha a mãe da incumbência de contava pão e tomar dinheiro e cuidava de pagamento a fornecedor, né? Então, nunca te esquece de minha mãe tinha boa relação com irmãos Correia, né? E na altura, naquele tempo, minha mãe tinha que saber, nem ler nem escrever, tomava irmãos Correia, para cada vez que eu tomava quase 100 sacos de farinha. Mas, naquela altura, como minha mãe que sabia ler nem escrever, nada que te escrevia, era tudo a confiança, né? Então, irmãos Correia, terá a minha mãe quase 100 sacos de farinha para pagar a prazo, sem ter assinado praticamente nada, né? Então, por isso, hoje é muito grato a todo empreendedor, sobretudo também a família, nesse caso, irmãos Correia, porque nisso ali hoje também muito graças à minha mãe, minha pai também, mas minha mãe particularmente, e sobretudo um conjunto de pessoas que moram em irmãos Correia, que ajudam a minha mãe a ter rendimento e a cuidar de todo o seu filho, desde o pequenote, pôr na escola pública, pôr na escola particular, e que hoje permitindo estar no lugar onde não está, não é? Portanto, desde muito cedo, foi um aluno muito trabalhador, trabalha na casa, vai para a escola, vai para o liceu, esteve também no seminário 5 anos, e sempre, onde que estiver, procura sempre ser o melhor ou um dos melhores da minha turma, do meu liceu. Depois, termino o liceu, vou para a Alemanha, vou estudar lá, consegui ter uma bolsa de mérito durante praticamente 5 anos que estive na universidade. E depois volta para Cabo Verde e faz um percurso na Presidência da República, na Banco de Cabo Verde como técnico, depois mesmo para o Tesouro, para diretor-geral do Tesouro, depois vai para o Banco de Cabo Verde como governador, depois sei vai para o privado, para o Banco Montepio, para a Tecnicil, e depois estou na volta para a MPD, para o governo, e instalei desde 2016 como Ministro de Finanças, Vice-Primeiro-Ministro, entendo a área da Economia Digital, Fomento Empresarial, e tem sido um grande caminhada, e uma coisa que nunca se esqueço nunca, é o facto de, isso foi um acaso, mas esta capa marca a história, não é? Em ter sido o Ministro das Finanças que gere Cabo Verde durante toda a crise da pandemia da Covid-19, não é? Então pensa-me coisa que te repite mais, e foi um momento, de facto, extraordinariamente complexo. No início era muita incerteza, era quase tudo uma grande confusão, mas depois no cabo para controlar todo o processo, Cabo Verde fez uma boa gestão da pandemia da Covid-19, na vertente sanitária, na vertente financeira, de proteção de empregos, e o facto de ter estado como Ministro de Finanças naquela altura, para mim foi um grande privilégio, não é? Porque é um privilégio histórico ter estado no lugar onde se durante a pandemia da Covid-19 e ter feito também a liderança financeira do país antes da pandemia, durante a pandemia e gosto pós-pandemia, que tem sido tráfego fácil, mas é sempre um grande privilégio para mim na minha carreira enquanto cidadão, ganhar máximo todo dia para Cabo Verde por ser um país relevante, um país respeitado, um país útil, mas também um país de oportunidades para ser jovem, para ser mulheres e também, como é óbvio, para ser diáspora, né? Que te faz de Cabo Verde uma nação mais grande, uma nação presente em todo o canto do mundo, através de nós diáspora, um diáspora de sucesso, um diáspora respeitado. Nós somos orgulhosos de ter um diáspora com essa característica ali, um diáspora forte, respeitado, trabalhadora e, sobretudo, muito comprometida com essa nação que é Cabo Verde. Exato. Não, obrigado. E antes de mandar, dou mais um parabéns para aquela gestão que nos fosse durante a Covid, para a Mádia. E não, se não sabe, a mim, para realidade que Cabo Verde, para se Cabo Verde, se não tem aquele provérbio de falar, que o mundo Claro. da peri, Sim. é o que o mundo treme, e da peri Cabo Verde Claro. que treme. Então, a mim, para se Cabo Verde, também passa rei de mal, aquela preocupação ali com a família, com tudo, coisa. Mas de maneira que Cabo Verde recupera, e me quando nos abre, passa a férias na sala, ainda sai no início do turismo, aquele processo de abertura, me senti orgulhoso de ser Cabo Verde é bom. Mesmo ali na América e outros países que sofrem, economia e arrasa completamente. Então, por isso, parabéns mais uma vez. Mas antes de que ela, queria dar parabéns a Bumei, para Mori. Ele, parece-me ele que treinou como, foi aquele fundamento como ministro de Finanças. E Bumei, a mim concheba ele, para
a mim cria na bairro, antes Ok. coxinha para me fiz dizer condutor que ia saber que mora o ano passado, mas não estava Yeah. comprava pão lá na cheirinha riba, lá na padaria de Bumei, e me como rapazinho, como tinha que esse tronco de árvore frente à minha casa, É verdade, é passava, me estava lá, verdade. brinca nele, prenda, espera aquele pouquinho, talvez não estava com as manteiga, mas Bumei É era verdade. Chile, de deixar nos entrava lá fundo, vai tipo forno, e bateu aquele pão coque sequinho, às vezes deixar nos cogebe e tal. Por isso, não tenho lá muito respeito a ele e gosto que o flan, moquejeiro, aquele padre que ele tem respeito para ele, duplica, entende? É Não sou verdade. uma senhora boa, mas uma pessoa que sabe ler para criar aquele negócio que tinha e a boa um daqueles produtos humano de ser, e merece chapéu de tudo nosso cabriano. Mas É verdade. parabéns e se tinha medalha, então, uma medalha digital, então É mandava verdade. nós ali pronto. Repara-me, mas nós meio, é que acho nós meio, mas era praticamente mais do que a geração, por isso, a mim muito grato a tudo mulheres de Cabo Verde, porque nós meio que eram analfabeto, e naquela altura a vida era toda dificuldade, e depois nós era muito irmão, quase 3 irmãos, mas repara-me, e depois nós na escola pública normal, e depois tudo se fica na escola particular. Para Moura tinha noção exata da importância da educação e da excelência, não é? Portanto, mesmo privando, mesmo vivendo com restrição, esforça para pôr seu filho na escola pública e mas também na escola particular para o seu filho poder ser o melhor aluno da turma e ter uma educação de excelência. Um senhor que era analfabeto, que sabia nem ler nem escrever, hoje a dimensão de sua capacidade em termos de pensamento futuro e o que faz para o estudo dos nossos irmãos, porque hoje a maior parte do nosso estudo nós é pessoas com formação, com educação, um está ali, outro está na América, outro está na Portugal, outro está na França. Portanto, no dia de show, a nossa mãe também, a nossa família, mas tudo a nossa mãe que foi um líder, uma mulher empreendedora, trabalhadora, batalhadora, que trabalha até ser morte para que seus filhos possam ter um sucesso na vida, sobretudo apostando de forma séria, decidida na educação e na formação de todos os seus filhos. Portanto, também grato eternamente por tudo aquilo que nos pai faz para nós, mas particularmente em nós mãe, mas isso é um gratidão extensível a tudo mães e a tudo mulheres de Cabo Verde. E obrigado por destacar a tudo, mãe e mulheres de Cabo Verde. Como não sabe, não se crê na Cabo Verde, não sabe, mas na Cabo Verde muitas vezes mãe está a pôr o papel de mãe, pai de tudo. E que É deu um verdade, é exemplo verdade. perfeito. Por isso, É eu vou verdade. chamar, obrigado por destacar a mulher cabo-verdiana, naquele Obrigado. esforço que essa pôs para desenvolvimento. Esse mulher cabo-verdiana te carrega Cabo Verde na sua costa, né? Isso é Então, verdade, é obrigado verdade. por reconhecer que é lá. É verdade. Olavo, no Cabo de celebra 49 anos de independência de Cabo Verde. É verdade. Independência de Cabo Verde é uma coisa que todos nós temos orgulho. Mas, no entanto, hoje, no Tensata, repara, há muitos cabo-verdianos que procura para Portugal, para a vida melhor. E não sabe, mas na Cabo Verde ainda tem bancos que são acionistas maioritários portugueses. E Cabo Verde, na teu ramos, tem muita dependência de Portugal. E temos alguém que contesta, que questiona se vale a pena ser uma região autónoma de Portugal ou mesmo independente. Você que está, qual que é, não se serve melhor se não serve uma região autónoma de Portugal? Olha, 49 anos de independência, se não fosse um balanço, Cabo Verde que era um grande incógnita na altura, em 65, que era até quase que uma impossibilidade de ser país, não é? Passaram 49 anos, quase 50 anos depois, Cabo Verde é hoje um país de rendimento médio. Cabo Verde é hoje um país bem referenciado como um espaço de democracia, um espaço de liberdade, um espaço onde tem vigor, Estado de Direito, uma referência em matéria de governação. Cabo Verde é um país hoje cada vez mais útil, mais relevante, mais importante, mas sobretudo também mais reconhecido e mais amado no mundo inteiro como nação independente. E no seu domínio, nos indicadores avança consideravelmente. Isto não é apenas um exemplo daquilo que no poder hoje
em relação a Cabo Verde, para que se usa de indicadores. Hoje, na África, no continente africano, em média, só 50% de pessoas têm acesso à energia, metade. Que outros 50% que estão. E a África, basicamente, é a fonte de energia do mundo. Na Cabo Verde, mais de 95% da população na Cabo Verde hoje tem acesso à energia. E não se trabalha para que 100% de cabo-verdiano tenha acesso à energia na Cabo Verde. Então, se não compara indicadores de desenvolvimento, indicadores sociais, não estou a 49 anos depois, mas Cabo Verde é um sucesso. A independência foi uma das melhores coisas que aconteceu na Cabo Verde. Não garante liberdade da pátria com a independência e na 91 não consegue liberdade na pátria. Os dois conceitos de liberdade da pátria e liberdade na pátria acaba de fazer de Cabo Verde um caso de sucesso, um país relevante, uma nação respeitada para ser diáspora, por o que nos está feito também no território e nas ilhas. Isso que significa que nunca tem desafios, já? Tem vários desafios. Mas hoje acho que Cabo Verde, como país independente, é uma conquista que ninguém põe em causa. E o facto de não ter estrangeiros na Cabo Verde, para nós, cabo-verdianos, acho que nós é a última nação que deve ter uma cultura de xenofobia económica. O que tem a ver com isto? A mim próprio, tinha 3 irmãos, né, cerca de 8, que vivem no estrangeiro. E esse tudo baba ilegal, hein? Esse tudo ser Cabo Verde ilegal. Um está na Portugal, outro está na França, outro está na Luxemburgo, cada um está nesse lado. E tem familiar em outra parte do mundo. Significa que cabo-verdianos estão na Portugal, na França, nos Estados Unidos, estão no comércio. Eles é médico, eles é engenheiro, eles é enfermeiro, eles é trabalhador. Eles exercem como qualquer cidadão de que esse país. Então, não na Cabo Verde, jamais, pelo facto de não ser uma nação diaspórica, não pode ter uma cultura de xenofobia económica. Não tem que ser um país livre. Nunca pode fazer o contrário daquilo que nos pede de cabo-verdianos que estão nos Estados Unidos da América, que estão na Portugal, que estão na França, que pode ser médico, pode ser empresário, pode ser gestor, pode ser cientista, pode ser um comerciante e pode exercer qualquer atividade que qualquer cidadão daquele país exerce. Aquilo que tem que fazer é dar cabo-verdianos oportunidades para se concorrem em igualdade de circunstância com qualquer estrangeiro que te procura Cabo Verde para viver ou para investir. E não exercer, digamos, fazer uma cultura ou uma apologia àquilo que a gente chama de xenofobia económica. Seja contra chinês, seja contra português, seja contra italiano, seja qualquer outro cidadão de outro país. Repare que ainda costuma ter 3 números que acaba para confirmar o que eu quero falar assim. Olha, nós na Cabo Verde, 60% de todo o dinheiro que está no banco é dinheiro de nós imigrantes. É dinheiro que é gerado fora de Cabo Verde e que é mandado para Cabo Verde. 60%. 60%, uau! 60% significa que sem que lá nunca tinha economia que não tem na Cabo Verde hoje. Que tinha moeda convertível, que tinha livre circulação de capitais, que tinha pega fixo. Olha, aquilo significa 30% de riqueza nacional. 2. Imigrantes da manda para Cabo Verde, em termos de remessas, qualquer coisa como 20% do PIB. É mais de 13 vezes mais investimento direto estrangeiro. E tudo aquele dinheiro ali é gerado onde? Fora de Cabo Verde. No estrangeiro. No país que também querem para Cabo Verde. Claro, nunca pode crer que nós, cabo-verdianos, temos liberdade de exercício de negócio, de profissão, tem igualdade de circunstâncias em relação a oportunidades e não na Cabo Verde igual, quando faz exatamente o contrário. Por isso, também, nós é a última nação que pode pensar sequer um minuto sobre a xenofobia económica. Então, nossa obrigação é o quê? É ser um país aberto, mas dar cabo-verdiano oportunidades para se competir em igualdade de circunstâncias com o chinês, com o português, com o francês, com o alemão, com o inglês, com o irlandês, com qualquer outro povo de qualquer outro país do mundo. Repare que nós não temos vivido turismo. Turismo é quem? É estrangeiro. Cabo Verde, se destino está na relação com o mundo.
Por isso não sou obrigado a ser um país aberto. Por isso, para mim, independência é um facto indesmentível como um grande sucesso de Cabo Verde. Consegui independência, liberdade da pátria e depois completar no 91 com liberdade na pátria. Com liberdade internamente, com democracia, com Estado de Direito, com promoção da dignidade da pessoa humana, fazendo de Cabo Verde um exemplo. Depois, Cabo Verde tem indicadores ao longo dos últimos 50 anos que demonstrado claramente, mas não foi bem sucedido. Não obstante, desafios que não tem ainda, que eu trabalho de casa que tem para fazer, como é óbvio, mas se não é daquilo que era Cabo Verde, repara, olha, nós, na nossa infância, que tinha eletricidade, era Cafuca. Exato. Na nossa infância, que tinha estrada, praticamente era tudo a pé, que tinha carro, era tudo a pé. Eu estava à escola de seminário São José para Platô, é tudo a pé, de Tirinha é tudo a pé. Na nossa infância, nosso pai comprava um sapato para 3, 4 filhos. Estava à escola com um sapato bem, de irmão, outro sapato para ir para a escola. Exato. Que tinha saneamento na casa, que tinha energia, que tinha água. Repara, Cabo Verde hoje, ao comer para Cabo Verde, que hoje, que não se vive ali, ao nível de parque automóvel, ao nível de acesso à internet, acesso a telemóvel, requalificação urbana, tudo aquilo que tem a ver com acesso à energia, água e a saneamento. A forma como a pessoa se vive, o tema Cabo Verde foi, como é óbvio, durante os últimos 50 anos, um grande sucesso de várias gerações de cabo-verdianos, de vários partidos políticos na governação. Portanto, ele é um processo internacional, superpartidário. Cabo Verde era uma conquista da nação cabo-verdiana, um projeto societário da nação cabo-verdiana que ultrapassa a dimensão partidária, individual, para ser um projeto societário que envolve toda a nação cabo-verdiana. Portanto, resumidamente, independência foi um grande marco. Ele é um marco hoje inquestionável, nada a adquirir. Completado em 91 com liberdade na pátria, Cabo Verde hoje é reconhecido como um país democrático, um referencial na África, estabilidade democrática, dignidade da pessoa humana, um país onde tem impera liberdade, Estado de Direito, um país onde não tem tido ganhos sociais relevantes, que até no põe no nosso programa, elimina a pobreza extrema até 2026. Porque Cabo Verde ser um país livre da pobreza extrema. Pouco país na África tem esse objetivo ali, nesse horizonte que nos estabelece. Portanto, não está também no sul hoje, cabo-verdiano que está na diáspora, cabo-verdiano que está na Cabo Verde, cabo-verdiano que está em qualquer parte do mundo, pode se sentir orgulhoso de Cabo Verde. Agora, aquele que tem pedido de noja, mas ainda não tem desafios pela frente. Hein? Não tem nenhum desafios pela frente. De emprego, empregabilidade, conectividades, transição digital, ação climática, o tema da habitação, inclusão social, inclusão regional. Não tem desafios ainda crescentes, mas esse é um inventário que nunca acaba, né? Não tem todo o dia que dá-nos melhor para que Cabo Verde pode ser um país melhor, mais inclusivo, mas sobretudo um país de oportunidade. Portanto, não está que a independência hoje um facto inquestionável para qualquer cabo-verdiano. Agora, o nosso objetivo é que discute se não podia ser, digamos, um território português ou não. Então, uma discussão que se coloca é como que não pode desenvolver cada vez mais e cada vez melhor Cabo Verde como um país independente, um país livre e um país soberano. Tudo Cabo Verde se sente orgulhoso de Cabo Verde como um país livre, país soberano, país independente, que antes era um grande incógnito, era um país impossível e hoje é uma referência na África e na CDAO, é uma referência no mundo inteiro. O mundo inteiro gosta de Cabo Verde, adora Cabo Verde, quer bem para Cabo Verde, quer foi turismo de Cabo Verde, quem investe em Cabo Verde, então que a pessoa não tem razão para não ser e para não ser orgulhoso de Cabo Verde, mas sem deixar de reconhecer, mas ainda não tem desafios grandes. Exato. Para não vencer em conjunto e enquanto nação. E um dos desafios que não quero falar um bocadinho dele é transporte aéreo. Nunca pode falar de Cabo Verde, diáspora e desenvolvimento de Cabo Verde sem mencionar linhas aéreas, né? Não sabe, mas já houve tempo que nos deu um pulo, tchau, e depois houve certos desafios, com perda de certos aviões, reestruturação da privatização de QACV, e não sabemos o governo que está tentando de novo recuperar aquela área de transporte aéreos.
E de novo, alguns avanços na Cabo Verde, que a cerveja retoma as linhas entre ilhas, isso e para aquilo que está hoje, para estatística, essa parte começa a fazer um bom trabalho. Agora, uma questão que não estou gostando de povo, não sabia mais que a cerveja está viagem para lugares do mundo, e que ele ex-PCR disse que a cerveja já falava voos para a América, está começava em janeiro, mas janeiro bem passa que acontece. O primeiro-ministro esteve ali há uns 2 semanas atrás e falou de ali fim de ano voos possivelmente retorno ao voo. O que você tem impedido que a CV de comece a voar para a América? Olha, eu vou colocar ali uma boa questão. Nesse novo futuro de Cabo Verde, que nos está a construir, que não quer para não ter um país cada vez mais verde, mais digital e mais inteligente, um país mais azul, que te aproveita cada vez mais tudo aquilo que é riqueza, que mar tem ser para Cabo Verde, mas também um país mais conectado consigo próprio com o mundo, através de transportes terrestres, transportes aéreos nacional e internacional, transportes marítimos, conectividade digital e também a nível de línguas, e tudo aquilo que tem a ver com capital humano, formação de capital humano, de excelência, na todo domínio, na toda área, seja no ensino técnico profissional, como também no ensino superior, com bom ensino pré-escolar, ensino secundário e ensino básico, mas também nos tem que olhar para o próprio desenvolvimento do setor privado cada vez mais forte, mais resiliente, com mais capital, melhor governado. E o único sistema ali crítico desse novo Cabo Verde, esses pilares ali, que te conforma os eixos da mudança de Cabo Verde, são o tema das conectividades. Cabo Verde, enquanto pequeno estado insular, arquipelágico e diaspórico, e tem que estar conectado com ele próprio e conectado com o mundo. Porque sem isso nunca tu consiga amplificar oportunidades, nem ter mercado, para não tornar a economia, os setores rentável. Por isso é que não tem que trabalhar para não melhorar de forma substancial o tema das conectividades e das mobilidades. Mas numa lógica holística, que envolve transportes terrestres, transportes marítimos, transportes aéreos, conectividade tecnológica e até conectividade humana através do ensino das línguas, para que nossos jovens possam estar conectados com o mundo através da internet, mas também através de presencial, mas dominando as línguas corretamente e de forma fluente, nomeadamente o francês, nomeadamente o inglês, o português e outras línguas também internacionais. Mas falando de conectividade aérea, não tem que melhorar. Primeiro, vertente interna. No terceiro, está fazendo um esforço. Tudo isso foi afetado pela pandemia da Covid-19, mas não se tem visto de forma decidida, para que no tempo, pelo menos, 13,5 aéreo na Cabo Verde, sobretudo para épocas altas, 3 aparelhos, permitindo fazer operações normais e, em caso de uma avaria, para que tenha disrupção ou alteração na programação de voos. Porque muitas vezes, ao que trabalha com 2 aparelhos, basta ter uma avaria na vou ter um problema grave para cumprir com a programação, não é? Então, tendo em conta que transportes aéreos entre ilhas é importante, é fundamental que não tenha investimentos que garantindo em épocas altas em função de demanda do mercado, meios aéreos que permitem que a operação seja garantida com segurança, mas com continuidade e regularidade, sem qualquer interrupção na programação, ou se houver interrupções mínimas. E que lá não se mobiliza recursos para nos garantir isso com a maior urgência possível. Que melhora de forma substancial o nível de serviço, significa mantém a segurança, mas melhora a regularidade, pontualidade, mas também o nível de preço que seja abordável para poder incentivar a mobilidade interna, não apenas de cabo-verdianos, que é importante em primeiro lugar, mas também de turistas que vêm para Cabo Verde, para um determinado ponto, que também desloca para outros pontos de Cabo Verde, para poder também diversificar o turismo na Cabo Verde. Depois não tem a dimensão internacional. Os Estados Unidos é uma dimensão importante de nossa diáspora, não tem o objetivo também de fazer voo para os Estados Unidos, ainda esse ano. É claro que tem aspectos técnicos, aspectos financeiros, que ser cuidado pelo Ministério de Transportes e Turismo e pelo Ministério de Finanças, e não se faz tudo que está nos alcance para que até o final do ano não pode retomar o voo
ou com voos para os Estados Unidos da América. Né? Tem questões técnicas, operacionais, de organização, de mercado, que exigem nós também algum investimento em termos financeiros e de tempo, que se tratar agora devidamente, e tudo aponta, mas até o final do ano, mas não se garante as condições para que não retoma voos de Cabo Verde para os Estados Unidos, de Estados Unidos para Cabo Verde, que é importante para nós diáspora nos Estados Unidos, que é um diáspora importante, não só do ponto de vista financeiro, mas também de conhecimento, que eu creio que nós diáspora investe cada vez mais, seja conhecimento da Cabo Verde, seja gestores, políticos, médicos, enfermeiros, técnicos profissionais, para que não só esmane dinheiro, mas também use essa capacidade para mete no sistema na Cabo Verde, instituições, mas também para ser investidor na Cabo Verde, não é? No todo domínio da atividade económica, para que não pode diversificar a economia e não pode acelerar a dinâmica de crescimento da economia cabo-verdiana. Portanto, não está ali engajado enquanto governo, sobretudo ali mais à frente desse engajamento, Ministério de Transportes e Turismo e também o Ministério de Finanças, para nos garantir condições para que até o final do ano não pode retomar com voos de Cabo Verde para os Estados Unidos e dos Estados Unidos para Cabo Verde. Mas ao mesmo tempo também que não quer abrir seus de Cabo Verde para outras operadoras, tá? Nomeadamente através de low cost, que também começa agora ali através de EasyJet, no mês de outubro, que começa de Porto de Lisboa para Sal, e se corre bem, depois também será alargar para outros pontos de Cabo Verde e para outras ilhas de Cabo Verde, não é? E não quer fazer isso também com outros... Tem plano para largar para outra ilha para além de Sal? Claro, em função de sucesso de início na Sal, de Lisboa e Porto para Sal, em função de sucesso, será ligado para outras ilhas de Cabo Verde, mas também não creio que outras companhias aéreas, low cost ou não, fazem ligação de vários pontos do mundo para Cabo Verde através de acordos jurídicos que não pode estabelecer, para que também outras companhias aéreas fazem a ligação para Cabo Verde para não pôr um aumento de concorrência na voos para Cabo Verde, para que o preço for baixa, torna também a viagem para Cabo Verde a um preço muito mais abordável e no pode dinamiza o mercado e o que a dinâmica também no pode fazer acelera o crescimento económico e oportunidades para que jovens cabo-verdianos e mulheres cabo-verdianas podem ficar na Cabo Verde tendo oportunidades de empregos qualificados e bem remunerados na Cabo Verde, não é? E quem quiser também pode ir para outras geografias, trabalha fora de Cabo Verde, mas continuando a investir na Cabo Verde, está mandando remessas para Cabo Verde e está cuidando de Cabo Verde a partir de geografia única estiver domiciliado a cada momento. E, Olavo, menciona da oportunidade a outras companhias low cost. Senhor Primeiro-Ministro, quando esteve lendo uma entrevista, mencionou que o governo está em conversas com a companhia americana JetBlue para explorar a possibilidade de voar para Cabo Verde. Nós sabemos que JetBlue é uma companhia, apesar de uma companhia de porte médio, mas também pratica a política low cost e tem uma excelente reputação na América. É verdade, sim. Tem um voo de bases de Boston para outra parte da América e Europa, e ali na América tem muitos cabo-verdianos na Boston que trabalham na JetBlue e posições mesmo destacadas. Tem uma sintonia já entre JetBlue e Cabo Verde e se é bom para Cabo Verde, tem um efeito positivo. Será que tem alguma esperança, mas não pode ser a única companhia low cost para boa de América para Cabo Verde? Não, sabe, o governo e o ministro de Turismo e Transportes trabalha com várias companhias aéreas do mundo, que nós, quanto mais companhia boa para Cabo Verde, melhor para nós. Porque o mais importante é que tem ligações fáceis, diretas, a bom preço, entre o mundo e os vários países do mundo e Cabo Verde. Não é? Não interessa muito quem é a companhia aérea que está fazendo aquele voo. Interessa que não tem voos regulares, a bom preço, com segurança, para ir a Cabo Verde, a diversas geografias do mundo, não é? Então, não quer que convida empresas americanas, empresas europeias e outras africanas também, para fazer a ligação com Cabo Verde. Portanto, através de acordos, não se estabelece e não cria todas as facilidades possíveis, não é? Portanto, não está disponível e aberto em negociação com várias companhias aéreas, americanas também, europeias, moda EasyJet, que é um acordo fechado que começa dia no mês de outubro, e não creio que no trabalho em conjunto, Cabo Verde cria as facilidades possíveis, no plano jurídico, no plano de taxas,
e outros incentivos que não te dá, para não poder trazer companhias low cost. E para nós seria bom caso, por exemplo, fique um acordo com o JetBlue. Mas é um trabalho que, nesse momento, ser feito, nunca por forma, não sabemos fazer isso amanhã ou depois de manhã, mas o interesse do governo é um trabalho que não se faz e não se é interessado, de facto, que isso acontece, e que depende sobre nós, depende também, como é óbvio, em primeiro lugar, da empresa privada, da análise do mercado, da rentabilidade, do retorno, e, portanto, não se sente, mas é uma possibilidade que, de nosso lado, não tem feito tudo para concretizar, né? Isso é que concretiza seguramente que no sul estaria contente, porque também serve uma grande solução para os cabo-verdianos que estão na América que vem para Cabo Verde, tem mais uma oferta disponível para Cabo Verde, mas também para a atração de turismo americano para Cabo Verde, né? Porque se não tiver uma ligação ponto a ponto e a bom preço, digamos, seria a melhor forma que não tem de promover turismo americano ali para Cabo Verde e no começo até investimentos de investidores americanos na Cabo Verde, nomeadamente a Nação Vicente tem um hotel Marriott, que é um hotel do investidor americano, a Nação Vicente, vai ser o maior hotel de São Vicente, com marca forte de gestão que é Marriott, e está interessado também a fazer hotel em outros pontos de Cabo Verde, nomeadamente na praia, na Ilha de Santiago, não sei em contacto com eles para encontrar uma boa solução de terreno para esse pôr foi também o mesmo projeto igual ali na praia para um hotel de 5 estrelas para turismo de business e de eventos. Portanto, seria bom, porque também dinamizava mais investimentos de americanos para Cabo Verde e promovia mais turismo americano para Cabo Verde e melhorava também a ligação de nós diáspora para Cabo Verde, que tinha mais uma oferta para além da oferta de TCB. Sobretudo agora que no começa com o terceiro compacto de milênio de MCC, que é digamos, terceiro programa, embora tenha uma dimensão regional, mas para financiar programas na Cabo Verde, já não começa já com a equipa que funciona a tempo inteiro, e não está esperto também ali uma grande expectativa, e únicas áreas de intervenção de compacto, desse terceiro compacto ali, não tem duas prioridades fundamentais que não definem, que tem a ver com conectividades, não é? Um tem a ver com conectividades do ponto de vista terrestre, aéreo e marítimo, que é um aspecto fundamental para o futuro de Cabo Verde. Que a segunda prioridade é digital, que é também conectividade, mas conectividade digital. Não é para poder promover toda a economia digital, governança digital, criar oportunidades para jovens na área da economia digital e fazer de Cabo Verde um hub digital, único as três principais hubs digital do continente africano, para servir a África e para servir o mundo também, não é? Portanto, significa que se não conseguir um acordo com o EasyJet, ele também amplifica todas as oportunidades que têm mesmo ali no relacionamento entre os Estados Unidos da América e Cabo Verde, e entre Cabo Verde e Estados Unidos da América. Mas tudo depende de avanço do processo negocial e de, digamos, interesse das partes, e da parte de Cabo Verde poder garantir o não ter feito tudo que estiver ao nosso alcance para nos tornar esse projeto um projeto viável, não é? Mas é que depende sobre nós, e depende do motor privado, na altura própria, quando as coisas estiverem mais seguras, mais firmes, o governo, sobretudo através do ministro de Transportes, está fazendo comunicação oficial ao país, dando nota das conclusões das negociações entre, nesse caso, empresas aéreas americanas e o governo de Cabo Verde, através do ministro do Turismo e Transporte, que lidera todo esse processo negociado. Aquilo seria bom, e não te fica, já agora já fica mais animado para você também ser o mais-valia para... Tinha alguém já como concorrência que se vê, mas então já mais um carro na estrada. Quanto mais não tem, tem mais opção, é mais melhor. Por isso não dá também... Que tem nada melhor que concorrência, porque nós, o que nós não queremos é que mantém a empresa em si, no final do dia. Não quer serviço, né? Se nós cabo-verdianos queremos viaja de marca para Cabo Verde, de Cabo Verde para marca, de forma regular, de forma segura e a melhor preço possível, não é? Se for com o TCV, melhor ainda. Se for com outra empresa, também que será, que venha a ser. Que não tem nenhum problema, como acontece em qualquer parte do mundo, que tem nada melhor de concorrência para promover competição, melhor preço, qualidade de serviço, segurança. E isso é o que de melhor pode acontecer para a economia cabo-verdiana. Naquela gente concorda com o Opa de concorrência que está ganhando cliente, né? Qualquer aspecto. Olavo, outro coisa que é ligado à imigração,
é a alfândega. Nós imigrantes não estamos hoje a alfândega como portão de nos ilha. Principalmente eu que não queria bem investir na Cabo Verde, não te pensa, não te lida com a alfândega, tchau, né? Não sabe, uma alfândega está debaixo de tutela de um do Ministério de Finanças. Ah, não tem estado contente com o governo de Cabo Verde no serviço que está fazendo na consulado, just quebra a burocracia, just digitaliza o processo. Hoje, os serviços de consulares ali na América, por exemplo, o Luís próprio falou dos mais, é top. Também lá para ter um passaporte, um registro criminal, que tem que esse formulário, requerimento, mas um serviço a nível de serviço americano. E me fala com o cônsul também, há 2 semanas atrás, me fico orgulhoso daquele trabalho que ia fazer lá. É uma coisa impecável. Uma coisa que ainda gostava de hoje, aquela coisa que está acontecendo na consulares, se aquele serviço transfere para a alfândega, está a um grande avanço para ver. Ainda nesse momento, imigrantes estão de alfândega como, o que se pensa na alfândega, essa te pensa na papelada, na burocracia, não sabe, paga muito que ali, muito taxa, muito, se dura 3 meses para ter um curso. Cos'è que qualche plano que você faz no Ministério para tentar melhorar aquela imagem de Alfândega e facilitar, já que no seu governo está pedindo imigrantes para investir na Cabo Verde, mas que não querer fazer aquele processo na Alfândega também ser cima, por exemplo, aquele processo ali que está hoje na consulados na América ou na Portugal. Olha, é assim, primeiro, isso, voltando à minha mãe, você sabe quem que, junto com o embaixador de Cabo Verde na Portugal, Eurico Monteiro, quem que é líder de tudo que é a agenda de diáspora digital, é meu irmão, Otávio Correia, né? Oh! É meu irmão, ele que é Então, líder uma coisa então está na bom mão. Já lhe parabéns para a Mori, que é um sim, processo ele junto com o Eurico excelente. Monteiro, lá na Portugal, que foi líder daquele processo, mas digamos que ali tem uma questão com a filosofia, que é o seguinte: Cabo Verde quer ser um país central no mundo, tendo em conta a dimensão, não só a dimensão territorial pequena, mas sobretudo a dimensão diaspórica. Ele tem que ser um país digital, uma nação digital. Cabo Verde tem que ambicionar ser uma nação digital. Uma nação digital, mas também um cashless economy. Portanto, onde que tudo está processa de forma digital e remota. E o princípio é simples. O que é que deve mover na estádio? É dado, não pessoas. Se não tem um princípio de que tudo está, se não se lida com o Estado um único vez. Vamos fazer um documento um vez só. Depois, todo o resto, o Estado tem interesse entre ele. Serão que deve movimento de um lado para aquele outro e vou prestar serviço. Ou seja, imagina o mesmo passaporte. Vou de casa, vou pôr de foto, vou fotografia, vou mandar todo o documento através do portal, tudo é tramitado, o passaporte ser produzido e depois o passaporte ser enviado via correio e ser entregado na boa casa. Porque tem que ir bem consulado hoje, bem amanhã, bem depois de manhã, não sei o que, ministério. Não! Através de um comando, de um comando que muda num portal, mete informação, depois está ser tudo processado. Mas, a boa ali na Cabo Verde acontece que, imagina que comece um registro criminal para uma entrega, por exemplo, nas finanças. Ou comece um NIF para entrega no Ministério da Justiça. Ou comece, por exemplo, entrega com cartão nacional de identificação. Mas repara, tudo aquele documento que o Estado tem. O Estado que pode pedir um cidadão um documento. Imagina, por exemplo, a Ministério da Finanças é meu Estado, ok? Então pede um cidadão um documento que é registro criminal, está pedindo uma instituição de Estado, depois vai entrega ao próprio Estado. Que não faz sentido. E que vez, está paga para aquela. É um ridículo, né? Imagina. Se é pilha Estado um documento, registro criminal, o Estado tem que ter documento. Então, como que o Estado que te consulta? A mim, se me pediu, por exemplo, um registro criminal, pode pedir no Ministério da Justiça, é Estado. A mim vou ter uma autorização, não está bem na plataforma, não estou a registro criminal. Não tem imprime
onde pôr na plataforma, que tem nenhum problema. Nunca tem que ser pedido a bom, para o Ministério da Justiça, para pedir o justiça criminal, para entregar quando mínimo de consulta. O NIF, mesma coisa, ou seja, o que não lhe põe na cidade é que o Estado deve prestar serviço a cidadão de forma remota, de forma rápida, segura, célere, com nível de serviço já pré-definido. É possível hoje. É possível hoje. Vou criar um cidadão, um passaporte, um CNI, um registro criminal, vou atualizar a carta de condução, vou começar de casa. Vou poder pedir de qualquer hora do dia, de qualquer lado do mundo. E depois tem outra coisa. Se não fosse aquilo lá, é a única forma de garantir igualdade de oportunidades a todo cidadão cabo-verdiano em qualquer parte do mundo que estiver. Imagina, por exemplo, o mesmo passaporte, você está na Boston, ou está na Brockton, ou alguém mesmo passaporte está na Brava. Possivelmente é igual. Entra no sistema, faz a foto, manda o documento, envia e depois é processado. O passaporte é produzido com segurança, depois é enviado para o na Brava, na Boston, na Brockton ou na Amadora. Igualdade de oportunidades para todos os cidadãos. É a única forma. Então, aquilo que eu quero na alfândega é ter um serviço digital. Serviço melhor a teu, não, já melhor. Pequenas encomendas, melhor a teu. Serviço mais rápido, menos taxa. Mas ainda assim não tem minorias dentro de hoje. Para a alfândega, ele quer serviços hoje mais digital de Cabo Verde. Hoje, qualquer processo alfandegário, ninguém quer mexer na alfândega. Tudo é feito através de Cidadão Word, de qualquer lado do mundo. Burocracia tem mais ainda pequenas encomendas. Pequenas encomendas, migrantes também, por exemplo, em regime definitivo, vou ter alguma burocracia na tramitação alfandegária. Então, não quer é garantir uma alfândega 100% digital. Onde que tudo é processado de forma rápida, célere, sem muita burocracia. Aquele que tem de ser pago é pago, porque imposto tem que ser pago. Então, sempre, nós imigrantes que também, quis trazer caro. Ok, trazer caro, mas vou para o ano cá, acabo de ver uma estrada asfaltada. E estrada, para foi estrada asfaltada, ele me dinheiro, para foi estrada, que é imposto. Eu tenho que pagar pelo menos um bocadinho, porque eu venho caro, porque eu vou ir para praia, Tarrafal, para estrada tudo asfaltado, não é? Ou então, porque circula na praia, para estrada tudo asfaltado e mentira. Tá? Porque ela não tem que ter dinheiro de imposto. Ou como é para Cabo Verde, porque tem bom hospital. Não tem que pagar médico e enfermeiro. O mês de segurança, tem que pagar polícia. O mês de estrada requalificado, e bairros, não tem que investir na requalificação. O mês de energia, água e saneamento, não tem que investir. Tem que pagar imposto. Agora, tem que ser um taxa moderado e pago de forma célere, eficiente, sem burocracia, do ponto de vista bem hoje, bem depois de manhã, ainda que está no diretor, vai buscar documento ali, vamos buscar documento lá, então nunca cabe tudo isto. Ou seja, nunca tem uma alfândega 100% digital, serviço rápido e célere, com taxas claramente definidas também para que a pessoa saiba quando é que está paga, para que siga ali, para tudo ser feito de forma remoto, rápida, pagamento digital e serviço de qualidade, com nível de serviço brevemente definido. Que é a nossa ideia de alfândega, mas que não está em evolução. No melhor é seu, mas ainda não me será mais um passo quando por atingir nível de excelência e a alfândega ser um serviço de referência da Cabo Verde, enquanto um serviço que está a fazer parte da visão que nos falou ali, de Cabo Verde ser uma nação digital, serviços seguros, rápido, eficiente, pagamento digital eletrónico, pessoas podem acompanhar o processo de qualquer lado do mundo, de qualquer hora do dia, e não ter um nível de serviço pré-definido, com o tempo de resposta, porque caso houver resposta naquele tempo definido, quando responsabiliza também funcionários que trabalham conosco e que têm a obrigação de responder a cidadãos no tempo certo e no tempo pré-definido. Nível de serviço também é importante, para que não pode garantir também uma previsibilidade quanto à resposta que deve ser dada para parte de instâncias públicas, nomeadamente ali nesse caso que eu falo ali, e bem de alfândega. Para que a alfândega ser um amigo de nossa diáspora, previsível, com bom nível de serviço, 100% digital, e ser um elemento fundamental na ligação de diáspora com Cabo Verde e de Cabo Verde com o nosso diáspora, e também melhora a percepção de alfândega em relação à diáspora, com melhor comunicação, porque talvez também tem desinformação, má informação, que depois cria uma percepção de que tem nada a ver com a realidade, não é?
Acho que o serviço melhora nos últimos tempos. Por exemplo, pequena encomenda, antes era um caos. Era um problema grave. Hoje não. Mesmo me falando com a Atlantic Shipping, eles reconhecem que houve melhoria substancial em relação ao nível de serviço no que tange a pequenas encomendas. Não só no reduzo de taxa, mas como no desburocratiza substancialmente a tramitação em relação a pequenas encomendas. Imagina, não tem que dar um salto ainda mais alto, não é? Um salto maior para não atingir excelência ao nível de serviço que não presta a nós diáspora no que tange a tramitação alfandegária em relação a pequenas encomendas, regresso definitivo, ou até também em relação à diáspora enquanto investidor na Cabo Verde. Infelizmente, nos tem cada vez mais diáspora tem investido na Cabo Verde, na todo o domínio de atividade económica. Toca num ponto muito importante, que e acho uma coisa, vou destacar também que querer reforço, que é importante. E nós, vivendo no estrangeiro, não sabemos, mas tudo coisa tem custo. Imposto na marca, se marca é aquele que é para nós não te pagar imposto, entende? Claro. E não nunca por esperar, mas não vai haver já nunca deve pagar imposto, mas não deve ter uma abertura tudo, não. Para nós, tudo coisa tem um preço, que lá e ainda concordo com aquela, mas botou um ponto que eu achei interessante. Vou falar aquela coisa de bem hoje, bem amanhã, o chefe fica bem outra manhã. Você acaba de passar um mês naquele processo e que ele acontece comigo, por exemplo, darou um exemplo. 10 anos atrás, voltava para cá ver, tratava assunto de casa, de minhas pais, na IFH. Entrou um mês para me tratar aquela coisa. Então, bem, hoje, essa assim, bem amanhã, o chefe são no reunião, gosta ali. Então, bem amanhã, a chefe ainda que chiga. Na terceira semana, quando chiga, o chefe ia bem de férias. E não é que por isso naquele papel. Não pode ser, por que você passa, você chefe morre. Então, não tem ninguém mais que pode ser naquele papel. Então, aquela coisa, imagina, que hoje em dia, na América, que tem nenhum imigrante, é muito raro para um imigrante conseguir um férias de um mês para Cabo Verde. A América estará de férias, máximo uma semana, 15 dias, passa mais 15 dias, já o empresas ou o empregador começou a querer por volta. Então, a boa que 15 dias para trás um papel na Cabo Verde, que se te levou um mês, 3 meses, aquela coisa é te desanima, que me desanima aquele processo, não deixa não meio revolta mais tarde, mas aquilo não é então, assim, tem que ter alguém para assinar, se chefe, que tem um subchefe, que tem um assistente, se só um assinatura, não sei, mas assinatura é importante, bem, é que pode ser a única pessoa na IFH que te assina um documento. Se vai em férias de um mês, então já fica aquele mês que entra para dentro, já bem. É aquela coisa que vou falar que não está chamando não deve toca num aspecto-chave, é? Aquele é um aspecto-chave. Repara que, pois lá, primeiro, Boca tem que vir dos Estados Unidos para entrar de burocracia. Boca pode gastar 15 dias para tratar de burocracia, que não tempo e para o país e para a economia. Bom, qualquer aspecto burocrático, o pode tratar dos Estados Unidos e interage com qualquer entidade, o pedir toda a informação, num dia, na 12 dias, e assinatura por ser digital, que tem que ser assinatura física. Hoje em dia, se não mete um sistema digital, de governo digital, não te acaba com toda a burocracia. Ou seja, não no caminho que, por isso eu falo, coisa que deve mover é dados, não pessoas. Há bom mês uma informação, você mete no sistema, você pede informação em FH, ele deve dar a resposta. É que a boca tem que vai FH, não. Boca tem que vai FH. FH, se dentro de uma plataforma de Estado, ele tem uma obrigação de dar a resposta. Mas, para, cada vez que vai FH, a nota paga transporte, e combustível que você paga, a nota danifica o ambiente. Em vez de você vai FH, você não é um negócio, você cria valor, ou você nos Estados Unidos, você ganha bom dinheiro. É um desperdício enorme. A hora que eu contabilizar tudo Cabo Verdeano durante um ano, é um perde enorme para Cabo Verde. Então, não tinha cabo de burocracia. Por isso, a melhor forma de cabo de burocracia é pouco haver ser uma nação digital. Repara, bom, antes, para emitir um passaporte, era um caos. Era um caos, um passaporte na Cabo Verde. Na administração que andou a poder, o passaporte era um caos. Hoje, nas 6 dias, o passaporte chega na boa casa. O caminho se vai num caos. É aquela que é mudança. Vou mexer um registro criminal. O caminho se sai de boa casa para pedir um registro criminal.
o mesmo milhete de identidade, o caminho de casa para a identidade, o mesmo NIF, o caminho de casa para o NIF. Isso é tudo no sistema. Ou seja, não tem que fazer uma mudança de mentalidade. Para não tem que ser pessoas que têm que se movimentar. O que de movimento são dados. E pessoas, por exemplo, agora que entrega um documento na Estado hoje, porque depois de manhã tu não entrega o mesmo documento na Estado. Depois de manhã. Outros o mesmo documento que eu queria bom. Muito imenso. Qualquer parte que vai do Estado, eu tenho que entregar documento um mês só. E tudo é Estado, O Estado agora organiza interesse como cidadão como um todo, como Ministério da Justiça, Ministério de Finanças, Alfândega, Direção de Energia, Embaixada, tudo é Estado. Ele faz parte de uma única empresa, se quiser. Empresa que eu não sou, que é Estado de Cabo Verde. Que tem Estado, Ministério da Justiça, Estado, Ministério de Finanças. Não, Estado que não só. Internamente, Estado tem que organiza para o interesse do cidadão como uma única entidade e com um governo digital. Que ele aqui está permitindo torna o sistema transparente, escrutinável a qualquer momento, responsivo e depois desburocratizado. Porque a bolsa gosta de um documento no sistema, alguém que deve dar resposta a qualquer um de nós que é responsável entra hoje, mas aquela pessoa XPTO faz a sua responsabilidade. Vou te pedir conta. Se é papel que vai, nunca mais eu consigo ter acesso. E depois, para aquela pessoa, por aí, acompanha. Portanto, para mim, solução para a burocracia é o governo digital. O governo digital, de qualquer hora do dia, de qualquer lado do mundo, e, hoje em dia, nós temos dois conceitos hoje que é importante, que é transparência, que é hipertransparência e transparência explosiva. Porque a hora que mete um governo digital, ele é um governo hipertransparente e de uma transparência explosiva, porque tudo alguém pode controlar tudo alguém. Tudo alguém é controlável a qualquer momento e fácil. É só entrar no sistema, um clique, e ele controla. Quando o documento entra, o único que entra, quem que devia dar a resposta, e se dá ou se quer dar, então o te pedir conta. Ou seja, e tudo alguém te acompanha. Portanto, hoje em dia, é essa lógica que não tem que imperar na Cabo Verde, é uma lógica de noção diaspórica e insular arquipelágica, que ser relevante e tem que ser uma nação digital e um cashless economy. Ao que não atinge aquele patamar lá, não consegue garantir burocracia tendencialmente zero. Agora, pagamento de impostos é outra questão. Tem que pagar. Facilidade é uma coisa, pagamento é outra coisa. Você é na América, o primeiro custo que você quer fazer no fim do mês é pagar Estado. É claro. Canta brincar com o Estado. Não é? Ali tem uma expressão que está falando. Tem duas coisas que garantiram na América. Não, três. Não, se nós tem duas coisas que garantiram. É uma buta paga taxa, imposto, e uma buta mora. Que é legal. Estado que está com esse dinheiro. Olha, eu vou contar a sua candidato. Eu um empresário, eu fosse o ministro. A mim não tinha problema na minha empresa, já me paga banco, já me paga fornecedor, já me paga colaborador. Agora mesmo, também falo com a Direção Nacional do Centro do Estado para me pagar prestação, para flexibilizar, é inflexível. Você, homem, a gente faz exatamente o contrário. Primeiro que devia pagar era Estado de Cabo Verde. E depois vai no bolso que os outros. Claro. A merda também sim. Sim, claro. A dor de cabeça ali é se que paga de imposto. Né? Ou que vem aquele tempo de taxa no abril. O governo tem tudo lá. Se tem que fazer a vistoria, é maior dor de cabeça que sob temos. E depois hoje com a informação tudo é mais fácil, né? E olá, fico contente onde uma boa pessoa que terá importância digitalização de economia e de serviços. Ela é fundamental, é fundamental. E que lá, você falou, continua, eu estou já na minha trabalho, e, por exemplo, essa semana ali, por exemplo, a minha trabalho, a minha é gerente de sistemas de informação de estudantes, e uma aplicação para tudo as escolas de Boston inteiro. Então, maneja tudo que usa nele, meu único gerente dele, né? E como parte daquela, por exemplo, não gere as escolas de verão naquela aplicação. Me que te prepara, tudo que usa, treina, tudo alguém e tal. Então, o que é que acontece? Por exemplo, escolas que tinha 2 semanas atrás, escola de verão começa semana passada,
tem inscrição, aula, tendência, da nota, tudo, sistema de transporte, que manda informação para autocarro, para sistema, para saber na que hora está para o menino, na que hora te leva. E sistema para comida, sistema de enfermeiros, que te dá enfermeira informação de alunos para saber que remédio, então, tudo entra para lá. A mim, por exemplo, como responsável daquela coisa, minha função é não só garantir que o sistema funciona, mas treina uma equipa de helpdesk, treinas, depois tutorial digital, tudo. Que me, por exemplo, a primeira semana de começo de escola de verão, não está sendo para aquela primeira assistência, mas a segunda semana sempre ainda toma férias. Ok. A minha está de férias. Muito deles também gosta de pedir assistência e aí tem uma resposta automática em e-mail. Não está de férias, contacta a helpdesk para qualquer questão sobre escola de verão. E helpdesk é treinado para fazer qualquer coisa que minta fazer na ausência. Nunca tem que a chefe de ir às ordens. Quem pede Alberto para fazer nada, ou que está de férias para morrer. Ele foi preparado durante 3 meses. Gosto, nós temos que uma semana que está de férias, nós temos que carregar. E a mim, de propósito, não põe nem e-mail. Nunca tem acesso a nenhum e-mail. Nunca consigo responder nenhum e-mail durante aquela semana de férias. E que a pessoa está fazendo aquele trabalho direito, mas nem ausência. Que quer dizer, uma escola de verão está paralisa. Claro. Ou seja, aquela coisa que ela falou, é tudo digitalizado, informação é tudo lá, alguém me acesso, me suporte, siga tutora e faz aquilo coisa tudo. E que ela está chamando de fazer também no governo de Cabo Verde. É por isso que eu estou contente para hoje uma líder que acredita na digitalização e informatização de sistema e processo para morrer. O que fazer? Eficiência que você entra dele e dinheiro que você poupa naquela eficiência é que tem preços, entende? Sem dúvida, sem dúvida. Continua com aquela atitude, não sei bem a ver de boa mas hoje um líder, uma boa, com aquela mentalidade forward lá, é dando ânimo. Para mim, se Lima, coração está na Cabo Verde. Eu continuo. Claro, cabo-verdiano, muito bem. Muito bem, fala de outro tema ali, brevemente. Sobre a democracia e instituições democráticas hoje. Não sei no contexto no mundo que hoje já houve massificação de mídia através de rede social, o povo está mais empoderado, pode te sentir já como um agente, não só como um leitor, mas te produz informação, te interage, te responde e assim por diante. Mas, em resultado disso, não sei, mas tudo tem esse lado bom, tem esse lado mau. Tem pessoas que acreditam na democracia e valores democráticos, na rede social, que tenta semear discórdia e descrédito contra a democracia, contra instituições democráticas e valores democráticos, que já não em alguns países, mesmo a América hoje, pessoas te duvida de tudo, que se acredita na classe política e é um grande dor de cabeça hoje, por exemplo, para convencer pessoas que coisa de fake news com notícia verdadeira, simplesmente. E Cabo Verde que fugir a regra aquela, porque aquilo que se passa no mundo inteiro. O que o governo de Cabo Verde está fazendo para salvaguardar valores democráticos e democracia e princípios de funcionamento de uma sociedade democrática? Bom, de facto, não se vive hoje momentos que é considerado como sendo momentos extraordinários. E em momentos extraordinários, também assisti aquilo que se chama de lideranças transformativas. Acho que isto é uma exigência que te coloca em relação a quase todo o país no mundo hoje. Porque hoje, jovens, sobretudo jovens, com o seu conhecimento, meio a brincar, hoje está a falar na nova geração, quando nós era menino, a hora que não tinha qualquer dúvida, não te perguntava nosso pai ou nossa avó. Mas hoje não. Hoje, ao que não tem qualquer dúvida, não te pergunta nosso filho ou neto. Pode ver se é mais informação do que próprio nós, sobre o mundo e sobre as novas tendências do mundo. Então, nossa brigada lida hoje com juventude, sobretudo, numa lógica diferente. Então, tem ali 5 princípios que é fundamental nesse mundo intenso
nesse mundo de teu insegurança, de teu mutação, mas sobretudo de mutação a uma velocidade estonteante. Primeiro, não tem que perceber onde que o mundo está bem e quais são as novas tendências. Isso é fundamental, não liderança, porque senão você não consegue posicionar o país, sobretudo hoje, ao que está falando de alterações climáticas, ao que está falando de transição energética, ao que está falando de transição digital, ao que está falando, sobretudo, de virtualidade da economia azul, não está falando nas novas tendências que não tem que perceber, sempre falando também de tudo aspectos geopolíticos, né? As guerras, as novas tendências, as novas parcerias, os novos alinhamentos. Então, para posicionar o país a cada momento, tem que perceber bem quais são as novas tendências. Em segundo lugar, que é fundamental hoje, em face da conexão de jovens com o mundo, só não pode ser credível se não estabelece metas também ambiciosas de governação. Porque jovens hoje, contrariamente a jovens nova geração, que até compara o que se tem hoje com o que se ontem. Para que no nosso país, eles tinham muito menos que nós, mas eles eram muito mais felizes. Por quê? Porque na sua cabeça, eles comparava o que se tinha hoje com o que se tinha ontem. E, em regra, sempre o que tem hoje, mais é melhor do que o que tinha ontem. Hoje, nós jovens, começa a qualitar o mundo, eles compara o que se tem hoje com aquilo que de melhor tem no mundo inteiro. Dá exemplo, por exemplo, mas aquele é verídico, né? Não é para a comunidade, com a equipa de Banco Mundial, para fazer uma estrada. E sim, uma estrada de terra batida. Mas a proposta era para pôr uma estrada calçada. Calçada, por modo de argumento de produto mais local, mais ecológico, não sei o que e tal. Então, chega lá na reunião de comunidade, no fim, um porta-voz, bem, nós se fazer toda a explicação, mas já fazemos uma coisa ali. Ali, estrada ou é asfaltado, ou que tem estrada ali. Portanto, nós que pôr asfalto na praia, na São Vicente, na Boavista, e ali nós vamos pôr calçada. Ou nós apoio asfalto ou que tem estrada. Ou seja, só se informar de que essa peça mora uma calçada é melhor do que terra batida ou não. Esse que é o que de melhor tem. Mas isso agora vale para tudo. Por isso, se estabelece metas ambiciosas, você consegue chegar lá. Terceiro lugar, que é muito importante na governação, é a hora que eu fixo a meta, eu tenho que entregar resultados. Então, se eu entregar resultados, aquilo que é fundamental na política está a ser afetado de forma irreversível, que é a confiança. Que o governo no mundo inteiro se ser afetado com esses que estão ali, porque você consegue entregar resultados, jovens que estão confiando na bom. E isso também para extremos. Então, ao que estabelece meta, você tem que entregar resultados. Se entrega resultados, você consegue ter uma liderança transformadora. Em quarto lugar, você tem que ser um elemento que é capaz de catalisar players para permitir o garantir resultados. Players significa parceiros, stakeholders, que hoje é diverso. Hoje você consegue nada só, é numa parceria com investidores, com universidades, com academias, com empresas, com instituições. Portanto, tem que ser um elemento que é capaz de, com uma visão, catalisa. E, por último, tem que, a cada momento, reforça os motores que te permitiu acelerar mudanças e garantir resultados. São as pessoas e as instituições. Por isso é fundamental que não aposta na educação, excelência. Desde pré-escolar, ensino básico, ensino secundário, ensino universitário, pós-universitário e função profissional. Para mim, a melhor arma para quem não tem jovens de mundo e jovens do mundo é dar uma educação de excelência, que é fundamental. Depois, é imprescindível que também nos garante aquilo que é a nova exigência hoje do mundo. Um governo que é transparente, ou seja, hoje a governação é num quadro de transparência exclusiva e permanente e uma hipertransparência. Já você exige hoje, comunidade também. Portanto, garante resultados da governação e, sobretudo, mobiliza aquilo que a gente chama as duas asas da mudança, que está permitindo voar mais alto, jovens e mulheres. Cria oportunidades de emprego e de rendimento para jovens e mulheres, que depois de garantir rendimentos
e para poder viver com dignidade, indignidade e com autonomia. Porque jovens e mulheres hoje que querem esmola, que querem caridade, que querem suicídio de dependência. Eles querem uma oportunidade para eles viverem de suor do seu esforço. Para eles poderem ser jovens e mulheres dignos, autónomos, independentes, que dão a país sua energia, sua criatividade, sua competência, sua capacidade de inovar. E não jovens que vivem de dependência de Estado central, de município, de família ou de outras entidades. Portanto, jovens que querem esmola, que querem caridade, que querem subsídio de dependência, jovens que querem oportunidade. Então, governação hoje, quando pode mobiliza jovens para o nosso projeto, tem que ser na lógica ali. E não, também não tem que trabalhar para combater fake news, para combater desinformação e, sobretudo, para combater extremismo, não é? Hoje, seja de direita, como também de esquerda, não é? Que ela só é possível se não conseguir garantir essa governação que ainda chama transformativa, com metas ambiciosas, confiável, transparente e que também que é capaz, Alberto, de deliver, de apresentar resultados para que as pessoas olhem a servir se muda com a governação. Porque se as pessoas olham a servir que se muda com a governação moderada no centro, as pessoas vão para o extremo. Se houver outros que vão para o extremo, amanhã volta para o outro extremo. Hoje tem pessoas que ontem era extrema-direita, hoje é extrema-esquerda e vice-versa. Pessoas que buscam extremos porque eles que até confia nas virtualidades de uma governação moderada e do centro, para modo de resultados que se impactem as vidas. Né? Que é importante para não poder garantir uma governação equilibrada, uma governação que é criadora de oportunidades e que te permite que as pessoas acreditem nas virtualidades do Estado de Direito, da democracia, da liberdade, mas também de um Estado que te aponta para moderação, para equilíbrio e respeitando a diversidade das opiniões, que também é importante numa comunidade e numa sociedade, mas sem os extremos radicais, não é? Sem os extremos que te apostam no radicalismo ou então numa convivência que eventualmente está muito elevada de extremismo, não é? Que é tudo coisa que não deve procurar, evita e que hoje rapidamente tem escala com redes sociais e com plataformas digitais e de internet, não é? Então não tem que trabalhar de forma séria e decidida para não combater toda forma de extremismo e para não ter um mundo, não é? Que dá oportunidades para todo alguém, com democracia, com liberdade, mas também com condições para todo alguém vive com dignidade e a dignidade. E exatamente que aquele extremismo é tão perigoso e não hoje expoente máximo, por exemplo, ali na América, o atentado contra Trump, que é uma coisa que podia simplesmente pôr a América em estado de guerra civil caso se morte acontecesse. Por causa agora, para as pessoas, quando se com aquele descrédito, então, acredita naquele extremo e às vezes tenta resolver o problema com esses morros. É verdade. Aquele coisa de rede social, aquele extremo, é muito perigoso para instituições e para o próprio país. E falando disso, qual que foi a reação do governo ao ver aquele atentado contra Trump? Não, é claro que não tem que condenar qualquer tipo de atentado a políticos, qualquer tipo de extremismo, de resolver questões pela via da guerra, pela via do extremismo máximo, que pode pôr em causa a vida de uma pessoa, nesse caso de um ex-presidente e de um candidato à presidência da República nos Estados Unidos, que é um referencial de democracia, de liberdade e de convivência democrática, não é? Portanto, se nos Estados Unidos não se caminha para extremismo, ou imagina o que é que não será do mundo, não é? Portanto, os Estados Unidos não creem que bem as melhores mensagens do ponto de vista das virtudes da democracia, do Estado de Direito, do respeito pelas opiniões contrárias, da sã convivência, tendo em conta raça, filosofia, pertença partidária, filosofia política. Portanto, por isso, o apelo é a moderação e condena qualquer tipo de extremismo, qualquer tipo de excesso, sobretudo quando está em causa a vida humana, as pessoas morrem naquele tiroteio. Presidente da República, candidato Presidente da República, Trump, podia ter um desfecho pior ainda. Felizmente, esta vida continua viva, mas houve pessoas que morrem, não é? Pessoas que foram mortas. Portanto, acho que o apelo é a paz, é a moderação,
e essa convivência através da promoção da liberdade, da democracia, do espaço para todo alguém emite sua opinião, exprime sua opinião, expõe sua opinião, confronta sua opinião, mas respeitando a diversidade, a opinião dos outros e vivendo num país que é inteiramente democrático como os Estados Unidos, que pode ser paginável com atos de extremismos e que por leva e põe em causa a vida humana e que também, sobretudo porque se tratava de um ato político, de um comício político, portanto, a liberdade política, a liberdade de exercício de atividade política é algo, digamos, que é sagrado para a democracia, sobretudo para os Estados Unidos, que é um referencial de democracia. Portanto, se os Estados Unidos estiver doente do ponto de vista de convivência democrática, então o mundo, imagina o que é que será do mundo. Portanto, não se espera dos Estados Unidos os melhores exemplos, as melhores práticas, as melhores referências e, sobretudo, o melhor funcionamento possível das instituições democráticas do país para pôr em mano ali, digamos, sinais positivos para o mundo, não é? Que isso não faz difícil e que mexe de referências e de sinais positivos de democracia, de liberdade, de paz, mas sobretudo de sã convivência, respeitando opiniões contrárias, filosofias contrárias, filiações partidárias diferentes, não é? E o que tem enriquecido qualquer nação, e particularmente os Estados Unidos, enquanto referencial de democracia, de liberdade, de Estado de Direito, mas também de promoção e de defesa da dignidade da pessoa humana. Portanto, é numa posição de condenação veemente e de um apelo à paz e ao funcionamento normal das instâncias democráticas nos Estados Unidos, por forma que dali pode ser emanado os melhores exemplos, as melhores práticas e as melhores referências quanto às virtualidades de um Estado profundamente democrático, profundamente livre, profundamente divergente, mas que na divergência está a construir a pluralidade e a riqueza, não é? Da grande nação que é os Estados Unidos da América. Exato. E obrigado por destaque aquela. Acho que é um problema mundial e não estou generando sistema mesmo que a ver se tem aquela influência também. Tem uma divergência política que se também para extremismo. Um exemplo recente, só pelo fato de duas pessoas de PICV, Filuco, Júlio Correia, tem eventos que era de independência nacional, que tem nada a ver com o partido, só transformar numa coisa partidário que acaba por terminar com a demissão de Júlio Correia e PSV. Então, é para não tornar inimigo de companheiro. A mim sempre falo com minha cunhada que está ali, falou, nós para ver de piquinote. Não tudo não queria junto. Claro. No liceu junto, nós era amigos, nós jogava bola, no Bamar e tal. Nós é família, nós é família. Nós é família. Depois, caramba, fosse formação bem, e caramba para cilar. Então, para modo aquela que para modo um amigo, vai para PSV, que já me fala com o mal, que convive com o mal, para modo que tem meus valores, que aquilo que me está chamando, tem que tomar cuidado, tio. É verdade. Tem que haver naquela coisa, política se torna um bocadinho tribal. É verdade. Sem respeito à diferença, ao adversário. À opinião contrária, exato. Obrigado. Olha, e tem uma coisa que é importante, é que, bom, o Flávio está de acordo com o Boa, que é, novo Estado de nova divergência, tem uma coisa que está flui como a nosso sul, tá? Porque antes de não ser de partido A ou de partido B, ok? Tem uma coisa que para nós é permanente e que já foi comum a tudo cabo-verdiano, que é Cabo Verde. Nós, antes de não ser de partido A ou partido B, não estudo é cabo-verdiano. Então, não tem algo tão unido no estudo, independentemente da nossa convicção filosófica, partidária ou religiosa, não é? Que é Cabo Verde, portanto, é algo tão unido. Não são unidos para Cabo Verde, portanto, não tem elementos de união, para além das nossas diferenças e da nossa divergência. Portanto, nunca perdoe só para divergência. Tem que ir também para pontos que estão unindo, pontos de consenso, de convergência. Porque a política é feita de convergência e de divergência, de contraditório e de consenso. Política é um gara, é um ringue de boxe, é com luta em que você não gara armado, em que você está morre. Não, é um espaço de construção na diferença, não é? Até porque a nação é de todos, e é para todos, não é?
Portanto, dá-me aquele uma mensagem importante para não mudar o debate político na Cabo Verde, não tem espaço para não ter um confronto forte, né? Sem que não se mata companheiro, não tem espaço para tudo alguém, porque não sou de cabo-verdiano, não sou de querer melhor para Cabo Verde. É óbvio que não pode ter convicções diferentes, não pode ser a partidos diferentes, mas Cabo Verde é, digamos, aquilo que flui comum a tudo cabo-verdiano, porque tudo cabo-verdiano, independentemente de ser partido político ou ser religião, eu gosto de Cabo Verde, eu gosto de Cabo Verde. Então, se não pensa em Cabo Verde, pensa no por hoje não tem mais coisa que está unindo do que está divergindo, enquanto cabo-verdiano. Olha, vou falar uma coisa também que eu acho muito importante. Vou falar para proteger valores democráticos e uma boa convivência na democracia. O governo tem a responsabilidade de ser transparente. Na Cabo Verde, hoje, há muita crítica à falta de transparência no sistema judicial. E que ela está pocheu, e talvez aquela morosidade de justiça, então um caso está para frente, outros que também está pocheu, pessoas estão começam a ter conjunturas, a própria opinião sobre justiça e que está talvez também aquele extremo de tentar resolver casos que se em vez de esperar justiça e assim por diante. Portanto, tem dois casos ali que eu gostaria de mencionar. Aquele caso de salário de primeira-dama. Tive conversa no início de ano, houve investigação, mas de repente, já que tem mais informação sobre ele, qual é o estado daquele caso? Ora, para, a muita coisa ainda faz sempre na Cabo Verde. A nós é uma democracia institucional. Ou seja, instituições que funcionam. Algumas funcionam com atraso. A justiça não tem alguma morosidade, mas na Cabo Verde, pessoas que questionam a qualidade das decisões, já? Que questionam a morosidade. Então, não tem que ter um plano para combater a morosidade. A justiça é independente, justiça autónoma e decisão de justiça é aceita, justiça é respetada. Só que não tem nenhum problema de morosidade. Então, a justiça funciona. Não tem que ter a justiça funciona. O que acontece com a questão de salário de primeira-dama? Santa de Core, uma inspeção liderada pela Inspeção Geral de Finanças. Ok? Eu tenho um primeiro draft do relatório. O relatório está para contraditório, para a Presidência da República. Tem 10 dias para pronunciar sobre o contraditório. Uma vez produzido o contraditório para a Presidência da República, não te fica relatório. Uma vez fechado o relatório é publicado. É publicado e é remetido para instâncias competentes, para o Tribunal de Contas e para o Ministério Público, para os efeitos convenientes. Portanto, se há responsabilidade, por exemplo, criminal, é que a Inspeção Geral de Finanças que dá saca, mas são tribunais, não é? Ou seja, a inspeção vai remeter o relatório para, caso vier a ser necessário, para o Ministério Público, que depois fará as diligências, não é? Para que as questões sejam devidamente tramitadas e julgadas em função do conteúdo do relatório. Assim como no Tribunal de Contas. Ou seja, o processo avança e bem, o draft do relatório está pronto, já foi remetido para o contraditório, tem 10 dias, aguarda o seu contraditório e depois do contraditório, notifica o relatório. O relatório fechado é remetido para instâncias competentes em função do parecer dos auditores e dos inspetores e depois é publicado, em que todo cidadão tem conhecimento. Aliás, nós, em 2016, quando que não entra, não decide que, por questão até de transparência, de pedagogia, não é? Que todo o relatório de inspeção deve ser publicado. Portanto, também nesse caso, o relatório à Presidência da República será publicado logo o relatório estiver concluído. Mas há um procedimento, há um prazo que tem de ser respeitado, porque não tem que dar espaço para que os inspetores façam o relatório com tranquilidade, sem a pressão política. Depois tem um tempo para que o relatório seja enviado à Presidência para o contraditório. O contraditório é produzido, é enviado para a Inspeção Geral de Finanças, que depois também analisa o conteúdo do contraditório, não é? Só depois disso é que o relatório é fechado. E depois é enviado ao Ministro para homologação. Uma vez homologado, o relatório é publicado, para o conhecimento de todo mundo, e depois o relatório pode ser remetido em função do conteúdo para o Tribunal de Contas e para o Ministério Público, que depois, em função do conteúdo, essa dá sequência em função do conteúdo do relatório, se há razões que justificam crime, é levantar um processo, mas que é levantar através
do Ministério Público. Ou seja, ali tem instituições Finanças e Inspeção, instituições Tribunal de Contas, instituições do Ministério Público, não é? Tem que intervir cada um ao seu tempo para que depois a decisão seja tomada de forma correta e nos termos do Estado de Direito. O Estado de Direito tem instituições, tem procedimentos, tem regras que devem ser respeitadas sob pena de não violar os próprios princípios fundantes do Estado de Direito Democrático, não é? Que respeita os procedimentos, as regras e os tempos necessários, não é? Portanto, só vamos falar, o processo está em curso, está bem encaminhado, não se respeita os prazos pré-definidos e, brevemente, todos os cidadãos também têm conhecimento do conteúdo do relatório de inspeção que foi feito à Presidência da República, assim como qualquer relatório feito a qualquer entidade é também publicado através do portal do Ministério das Finanças de Cabo Verde. Portanto, esse é o procedimento que está. Nesse momento, o relatório está na Presidência da República para o contraditório. Ok? Só depois do contraditório é que o relatório é fechado. E só depois disto é que nós podemos comunicar o conteúdo do relatório, antes do que pode, né? Porque ainda se insere de procedimento para o fecho do relatório e não tem que respeitar os procedimentos, até enquanto também defensores de um Estado de Direito Democrático que tem instituições e regras que devem ser respeitadas, não é? Como é óbvio. E, portanto, nós temos que ser os primeiros a respeitar as regras, sobretudo também quando se trata de um órgão de soberania que é a Presidência da República. Por isso, não pode aborda-se com tranquilidade. No momento próprio, as informações serão no conhecimento público com a total tranquilidade e com a total normalidade e, sendo necessário, instâncias competentes serão chamadas para intervir e para atuar, neste caso, o Tribunal de Contas e o próprio Ministério Público. Um outro caso judicial que dá muito que fala é aquele caso contra Francisco Carvalho. Houve muita crítica que a pessoa se fala, talvez, esse ano ali é que era ano apropriado para levantar o processo. Mas o que está achando daquilo? Não, repara, não nunca podemos misturar tempo da política com o tempo da justiça, não é? Meu defensor de uma democracia institucional, não tem instituições da República que funciona, cada um tem seu tempo, a política tem o seu tempo, a justiça também, mas não nunca pode condicionar a justiça ao tempo da política, né? Porque senão 2024 é eleição autárquica, 2025 é pré-eleitoral para 2026, 2026 é eleição legislativa, então quando a justiça pode atuar, né? É complicado, nunca pode atuar, justiça atua em função de timings partidários de política. Não, acho que justiça na Cabo Verde é independente. E não confia na justiça. Interpela tudo cabo-verdiano por confiar na justiça. A justiça é independente, autónoma. Tem sim um problema de morosidade, tem um plano para combater a morosidade, mas ninguém na Cabo Verde que coloca o problema da dependência ou da má qualidade das decisões do sistema judiciário. Até se houver, não tem depois todo o sistema de recursos, que também tem Tribunal Constitucional. Por isso, Cabo Verde, a economia é uma nação que está funcionando na base de uma democracia institucional, na base de instituições. Se vou ter uma decisão numa instância, porque se estiver de acordo com o está de acordo para a segunda instância, está de acordo para a terceira. Temos também ter Tribunal Constitucional, não é? Onde que eu tenho decisões confirmadas ou não para várias instâncias, não é? Se um juiz decide mal, naquele outro é por corrigir. Se aquele ainda decide mal, naquele outro é por corrigir. Mas se 4, 5 juízes decidem da mesma forma, já porque não, já que pode ser o problema do juiz, já é um problema já da decisão que a pessoa quer estar de acordo com, não é? Portanto, sistemas ali têm check and balance e tem um sistema de recursos permanentes para permitir que a pessoa esgota todo o recurso até que tenha uma decisão transitada em julgado e decisão definitiva. Portanto, o sistema ali é de autocontrole em check and balance, tem atraso sim, mas não está com plano para eliminar atraso em relação a processos judiciais, ou seja, a pendência. Quanto a timing, acho que o timing é o timing que a justiça considerar o timing apropriado. Este é o timing, nós apenas não temos obrigação de respeitar a decisão judicial e dar a qualquer cidadão, neste caso a Francisco Carvalho ou a qualquer outro titular de cargo político, todas as condições para defender, tendo em conta também todas as garantias que é dada no quadro de um Estado de Direito Democrático, não é? Portanto, a questão que se coloca não é só acusar, mas quem é acusado ou quem é considerado arguido tem todos os mecanismos de defesa, né, e de proteção
para garantir a defesa a todo o tempo, até a trânsito em julgado da decisão do tribunal. Portanto, há ali um sistema de check and balance e de regular funcionamento do Estado de Direito Democrático, que é importante, não é? Independentemente da pessoa. Portanto, ninguém está acima da lei, nem os titulares de cargos políticos, mas também ninguém pode ser condicionado pelo facto de ser titular de cargo político. E tem todos os mecanismos de defesa e defende até ao trânsito em julgado de qualquer decisão do tribunal. Isso será no caso do Francisco ou de qualquer cidadão que for titular de cargo político e que vier a ter processos em tribunal, e pode ter, isso é normal, pode acontecer com qualquer um de nós, mas é normal também que não tenha mecanismos de defesa. Portanto, resumindo, tempo de justiça é tempo de justiça, que pode estar trincado a qualquer tempo político. O que é importante é nos garantir que o sistema democrático e o sistema judicial, mas sobretudo o Estado de Direito Democrático, funciona para que nos dá a quem é acusado, para quem é arguido, todos os mecanismos de defesa que está estabelecido nos termos da Constituição e das demais leis da República, para que o processo seja um processo sério, um processo limpo, transparente, um processo fair, não é? Um processo justo, para que, no final, não tenha uma decisão que depois também é uma decisão correta, uma decisão justa, uma decisão que também dê encontro ao espírito do Estado de Direito Democrático e do Estado de Justiça, não é? Para que a decisão da Justiça seja uma decisão justa, não é? Para que a decisão da Justiça seja, no final do dia, no final do processo, uma decisão justa, que é importante, que nos garante a todo o tempo, enquanto defensores convictos da democracia, mas sobretudo das virtualidades de um Estado de Direito democrático e de um Estado de Justiça e de um Estado que defende e que promove o funcionamento das instituições do Estado de Direito Democrático e do Estado da Justiça, como é o Estado de Cabo Verde. Obrigado por aquele esclarecimento. Olha, não tinha na última pergunta, é uma pergunta breve, sobre governo e imigração e diáspora. Então, já naquele governo anterior, se usava aquele termos nação global, ou que está fala de diáspora cabo-verdiana. Mas, ultimamente, nunca soube muito aquele termos, né? E não sabia, na política, mas a arquitetura, palavras têm uma importância, tchau. E esse americano se fala, words matter. So, qual que é a política de governo de MPD para o diáspora? Ora, Alberto, nunca, Alberto, houve um governo, desde o 91, que fosse tanto para diáspora na Cabo Verde. É claro que, para mais que não fosse, sempre pouco, tendo em conta a importância da diáspora para a gente de Cabo Verde. Então, aqueles números, que esses três números, repara, um diáspora representa cerca de 60% de depósitos bancários da Cabo Verde, 30% do PIB, que é o valor lá, semana por ano, cerca de 20% do PIB só de remessa de imigrantes, que é 4 vezes mais investimento direto estrangeiro. Portanto, diáspora merece de nós tudo, digamos, um carinho especial, um amor particular e um respeito, porque a diáspora é parte integrante da nação cabo-verdiana enquanto nação diaspórica, que ela está no programa de governo, e não querer também fazer de haver uma nação digital, porque a nação diaspórica tem que ser necessariamente também uma nação digital, porque não pode estar conectada todo o tempo com a diáspora, através de vários mecanismos de conexão, usando as plataformas digitais. Então, nós repara, só aqui no Foz, ponto número 1. Portal da diáspora. Para mim, Portal da diáspora é aquelas maiores conquistas que no Foz para a diáspora cabo-verdiana. Olha aqui, qualquer cidadão cabo-verdiano que está na diáspora, de qualquer parte dos Estados Unidos, de Portugal, de França, se hoje já ligando a falar, ministro de negócio, uma semana não tem passaporte na casa. Que você entra numa plataforma, você interage, você tem quase o essencial dos serviços que você tem quase cidadão. O caminho se vai à embaixada, o caminho se vai a falar com o embaixador, o caminho se vai a falar com o cônsul, o caminho tem assinatura de que lá, bem hoje, bem amanhã. Só quem tem um grande respeito para nós diários está fazendo coisa que lá. E que lá é uma coisa, é tal liderança transformativa, e faz uma coisa que transforma na relação com nós diáspora. O meu negócio um registro criminal, o caminho se vai num carro. Digo o caso, pode pedir. O meu negócio um passaporte, a mesma coisa, um livro de identidade. O NIF,
Não é? Acho que é uma coisa extraordinária. Evita que a pessoa saia de longe, vá para a Embaixada, que se bem amanhã, que foi assinar bem depois de manhã, bem de férias, bem depois. Para mim, que é uma coisa transformativa. Ou seja, nós diáspora lidamos com Cabo Verde, de qualquer hora do dia, de qualquer lado do mundo, na conforto de sua casa, para ter uma resposta responsiva, rápida, segura, eficiente, de qualidade e abrangendo um leque variado de serviços. Ponto número 1. Portal de nós, diáspora. Ponto número 2. É o que nos faz, por exemplo, ao nível com Portugal, na quarta CPLP, que será hoje seu confusão na Cabo Verde, o barulho marpara. Se eu falar, minhas outras irmãos que migram, tudo é bem ilegal. Hoje, já você Portugal, está sendo legal, com contrato de trabalho, com segurança social, com todo esse documento de residência na Portugal, e depois de bem trabalhar um ano, volta para Cabo Verde, estou na volta, para mim que é a maior conquista que não ter feito para nós imigrantes, de ter bem legal, me encontro com o meu irmão, bem lá também como ilegal, está corre de polícia, está fica a sucuna de trabalho, não acaba a fiscalização. Primeiro acolhe uma autoridade. A autoridade tem que fugir, tem que correr. É uma coisa doida, pá. Mesmo uma coisa daquela que não faz hoje, em que jovens se formado, está sair com documento, com segurança social, cobertura na saúde, com documento de trabalho, também pode bem trabalhar de volta, está no está na volta. Com tranquilidade, com normalidade, para mim, é uma grande conquista, um grande respeito para nós diáspora, isso tudo para quem quer migra para fora. É claro que hoje não tem mais dados. Há boa as pessoas eram ilegal, mas que tinha dado. Né? E a moça cansei era tudo ilegal, mas que tinha dado. Mas hoje não, hoje tudo tem dado. Tudo que sei tem dado na hora. Tudo hoje é digitalizado. Hoje nunca pode comparar com antes. Então, mas o facto de você sair formado, com formação, com dupla certificação, está sair hoje legalizado, com contrato de trabalho, cobertura na saúde, segurança social, e está sair tranquilo, pode bem, 6 meses trabalha, ou volta para Cabo Verde, não é? Depois, mais 6 meses, volta, e assim por diante. Para mim, uma grande conquista, que é, hoje, pessoas imigram com dignidade, com contrato, com segurança social. É muito importante. Ponto número 3. Eu que não falo com imigrante ao nível de estatuto de investidor imigrante. Hoje, imigrante a Cabo Verde, contrariamente àquilo que é má comunicação, então gostava de explicar isso direito. Imigrante a Cabo Verde, tudo que é incentivos que um estrangeiro tem na Cabo Verde e que um cabo-verdiano de Cabo Verde tem, imigrante tem. Imigrante politiano, conversão de estabelecimento. Por exemplo, nós tínhamos uma conversão de estabelecimento, por exemplo, com um investidor cabo-verdiano americano na Brava, Andy Andrade. Que faz um resort. Em amigo, por acaso. É bom amigo. Yeah, assim como não assina com o estrangeiro, não assina com o Roger, que faz o Marriott, estrangeiro, na São Vicente, não assina com Andy Andrade na Brava, para Brava. Projetos em curso, no Saluta, de Col também, se avança todo dia, mas ele tem uma convenção de estabelecimento, onde nos dá todos os incentivos fiscais que pode fazer capitão na Brava. Eu que não faço qualquer investidor estrangeiro que vem fazer um projeto de 30 milhões, de 40 milhões ou de 50 milhões na Cabo Verde. Portanto, tudo aquilo que tem um estrangeiro como incentivo, ou, por exemplo, qualquer imigrante que vem visto na Cabo Verde, que tem, por exemplo, faz uma pequena unidade hoteleira, que tem um estatuto de unidade turística. Tem centenas de imigrantes, milhares de imigrantes que têm, por exemplo, projetos de pequena dimensão, que têm estatuto de utilidade turística. Para falar, tudo aquilo que é incentivo que tem cabo-verdiano que está na Cabo Verde e que tem estrangeiro que também visto na Cabo Verde, tem nós imigrantes. Mas, para além de que lá, não quero pôr força em coisa, tem uma confusão de mentalidade é que investidor estrangeiro está na área de hotel tem mais falso. Facilidade do que imigrante. É falso, você repite, é falso. Não quero repetir ali para mim. Não, é falso. A mim também deve ficar surpreso com a informação. Por exemplo, Andy Andrade, por falar com ele, explicou, não assina com uma comissão de estabelecimento, que é o instrumento máximo que não assina com o investidor. O único que tudo isenção praticamente de impostos. Ora, com alguém está fazendo investimento de 30 milhões, seja cabo-verdiano ou não, não assina com uma comissão de estabelecimento, não faz com o Andy Andrade.
Andrade, um cabo-verdiano imigrante, que foi imigrante nos Estados Unidos, ele é um investidor imigrante para Brava. Ou seja, todo incentivo que tem um estrangeiro na Cabo Verde, qualquer imigrante por tem, desde que investe aquele mesmo montante. Ok. E todo incentivo que tem um cabo-verdiano que está na Cabo Verde, por exemplo, ali, qualquer imigrante também cabo-verdiano tem ele. Ok? Mas, para além daquele agora, tem aqueles incentivos que são imigrantes que têm. Por exemplo, o imigrante, a hora que está fazendo um depósito na banca, se me está na Cabo Verde, ainda paga 20% de táxi, de imposto. Você quer que ainda paga? Canto. Zero. Para. Você está falando coisa que você está arrepiando o corpo. Você está falando assim, um imigrante que investe, que tem dinheiro, investidor na banca, ele paga zero. Não, você faz um depósito na banca. Você faz um depósito na banca. Um depósito a prazo, que tem lá, por exemplo, imagina que tem 1000 conto. Se tem 1000 conto, se me põe 1000 conto, a mim ainda paga 20% para estar em Cabo Verde. Mas se for imigrante, você paga zero. Uau! De imposto. Se o imigrante, por exemplo, o investe na Bolsa de Valores de Cabo Verde, cumpre obrigação de dívida, você quanto paga? Imigrante? Zero de imposto sobre rendimento. Mas, se o imigrante do governo, por exemplo, regresso definitivo, tudo que traz o utensílio, tudo, mais viatura, você tem isenção de direitos completo. Se o imigrante, por exemplo, bem faz investimento na Cabo Verde, ao abrigo de código de benefícios fiscais, para além de comissão de estabelecimento, por exemplo, se faz investimento até 1,5 milhões de contos, tem dedução coleta de 30%. Se faz até 1,5 milhões de contos, no município que tem PIB per capita inferior à média, tem até 40% de dedução à coleta. E se você é imigrante, por exemplo, faz investimento, por exemplo, a nível de REMP, que é micro e pequenas empresas, tem menos incentivos de qualquer cabo-verdiano que esteja no território cabo-verdiano. Ou seja, o imigrante cabo-verdiano tem incentivos que tem um cabo-verdiano que está traduzido na Cabo Verde, ok? E tem todos os incentivos que qualquer estrangeiro tem que está na Cabo Verde, desde que investe, que é mesmo montante, e depois tem incentivos que é só imigrante por exemplo. Portanto, imigrante, contrariamente àquilo que está a falar, estrangeiro tem mais incentivo que imigrante, é falso. Imigrante é quem na Cabo Verde, por razões óbvias, tem mais incentivos previstos na lei. Seja, imagina, o imigrante, por exemplo, vou querer ir para o ecossistema, tudo aquele incentivo que um investidor cabo-verdiano que está na Cabo Verde tem, garantia, qualificação de juros, não sei o que e tal, vou também que imigrante, então, igual. Ok? Se eu for um investimento de 30 milhões, vou ter uma comissão de estabelecimento, cima de qualquer estrangeiro tem. Se eu tenho investimento nas zonas económicas especiais, vou ter mesmos incentivos que qualquer estrangeiro tem. E depois vou ter aqueles que só aqui por tem. Vou ter como uma de cabo-verdiano que são residentes, de cabo-verdiano de estrangeiro que tem visto na Cabo Verde, e que é que só aqui imigrante que tem. Portanto, quem que tem mais incentivos para investir na Cabo Verde é imigrantes cabo-verdianos, mas tem uma razão muito simples. Se Cabo Verde tem uma área convertível, se Cabo Verde tem uma área que tem um PEG fixo de relação ao euro, se não tem 6 meses de cobertura de importação para reservas externas, que é graças a turismo, mas é graças particularmente a depósito de imigrante. Depósito de imigrante que está garantindo moeda convertível. Olha aí, na Cabo Verde, qualquer alguém que tem moeda, que tem dinheiro, um seguro cabo-verdiano, ele pode mandar para fora sem qualquer controle de autoridades administrativas. Só controle bancário, não é? Mas se você manda, você tem 10 seguros ali na Cabo Verde, porque mandar para a marca, ninguém quer mesmo autorizar, é livre. Você converter em dólar, está mandando. Que é possível fazer. Onde tem um sistema económico onde aqui nossa importação é coberta por reserva em mais de 6 meses. Não tem reserva que está permitindo garantir livre circulação de capitais. Isso é graças a turismo, como é óbvio, mas é graças particularmente a depósito de imigrantes. Por isso, não tem obrigação também de imigrantes incentivos para fazer mais depósitos, para investir mais, não é? E para hoje, mas nós também não está dando uma consideração particular, não só com incentivo, mas também com o nível de serviço.
nenhum serviço tem que ser negócio cada vez mais digital, mais remoto, mais fácil, mais cómodo para imigrante, em qualquer parte de Cabo Verde, se de parte da nação cabo-verdiana, independentemente de geografia, onde quer estiver domiciliário. Portanto, acho que é um grande equívoco então, e que a pessoa depois está fazendo um fake news, falsa informação, mas está falando de coração aberto, com toda sinceridade, sem qualquer tipo de demagogia, que minha perfil de ser demagogo, nunca gosta, fala a verdade, é que quem tem mais iniciativas na Cabo Verde, no global, e de forma merecida, é merecida as iniciativas, é nós diáspora. E depois nós sabemos que na pequena encomenda não basta consideravelmente e taxa. Repara, mas tudo quem que se cadastro social nível 1 e 2. A hora que está mandando pequena encomenda para Cabo Verde, você quer que tabaco? Zero. A maior parte de pessoas que terceiro pequena encomenda na Cabo Verde não pagam nada. Porque o que se cadastro social nível 1 e 2 e 3 está paga zero de taxas. E está paga transporte. Bom, não, transporte é privado. A hora que manda via, por exemplo, a Transshipping, que pode ser estar em Cabo Verde, apaga. Tem que ser ele apaga, quem que manda. Mas a taxa alfandegária, na maior parte das pessoas que estão mandando encomenda para Cabo Verde, pequenas encomendas, está paga zero. Como está na cadastro social. Quem que é pobre, a hora que recebe um pequeno encomenda, nós que introduzimos, está paga zero de taxa alfandegária. Olavo, uma coisa que não sabe, na tudo que as coisas que eu falei, para mim, tinha essa novidade. E o Diabo se me falou, o corpo te arrepia. Pá, mim queria investir na Cabo Verde. Gosto de orar mais incentivos aqui. Usa aqui nessa taxa, mas essa falta. Nós temos que espalhar aquela informação ali na diáspora, porque há muita falta de comunicação. A comunicação. E há muita desinformação de coisas que é assim. Solta as páginas e acaba para ficar cima que aquela que é verdade e te desencoraja alguém. Para mim, gosto de cima de falando tudo que é zero, que eu ali, a matemática, mas não é na cabeça para o processo. Ok. Portanto, mas devem investir na publicidade em forma diáspora. Tem alguém, ainda falou, tem 25 anos na merda. Cabo-verdianos gostam de Cabo Verde e tudo cabo-verdiano. Que ainda vive com a América, tudo que tem uma ideia de fosse um coisa cá a ver. Claro, sabe. Aquele tem burocracia, aquele está cobrou aquele. Agora, mas só desinformação baseada na coisa que eu falo. E tem um ponto que tem que melhorar agora, que não foi nós, administração pública, nós dirigentes, nós instituições, para ser mais friendly com nós diáspora, para ser mais pro-diáspora. Como assim eu falei, alguém que também de férias, é também com pouco tempo. A resposta tem que ser rápido, célere, eficiente no tempo certo. Por isso é que, ao que não mete aquela nação digital ali, todo esse tempo tem que ser otimizado. E nós também temos um serviço mais responsivo e um melhor serviço para nós diáspora que acaba ainda para ajudar ainda mais esse quadro ali. E depois tem um problema que é claro. Hoje na comunicação, que não tem na hipercomunicação, a má comunicação circula mais fácil que a boa comunicação. Qualquer má comunicação circula rápido, né? Então não tem que ter um luta enorme de comunicação permanente para não comunica todo dia, para não pôr de passo a imigrante aquela informação correta daquilo que nos está fazendo. Claro, reconhecendo também aspectos que não podem melhorar, não devem melhorar, não é? Não sei, mas tem alguns aspectos ainda que não podem melhorar, não devem melhorar, né? Mas o quadro institucional e legal que nós temos é um quadro muito amigável da nossa diáspora, da nossa imigração, porque também é merecedor. Cabo Verde só é grande para não ser diáspora. Cabo Verde só é um país relevante para não ser diáspora. Cabo Verde é um país que é reconhecido no mundo inteiro para não ser diáspora, ser cultura. Por isso, nós temos duas coisas que nunca podemos brincar com. Ou três. Primeiro é o povo cabo-verdiano no setor, né? As pessoas, né? Porque as pessoas nunca podem comprar nenhuma parte do mundo. Pessoas é uma coisa própria de Cabo Verde. Agora, pessoas também no nosso território que não tem que proteger, porque Cabo Verde é ilhas, é frágil, é uma coisa única no mundo inteiro. Okay? Dois, que é importante é nós diáspora. Porque nós diáspora é um ativo incomensurável para a nação cabo-verdiana. Não só dinheiro, finanças, investimentos, mas ele é um ativo intangível. Ele está fazendo Cabo Verde uma nação grande, uma nação que se espalhar para todo o canto do mundo. E nós diáspora é um diáspora bem referenciado, trabalhadora, bem integrada, investidora, intelectual, na todo ar de conhecimento do saber. Portanto, está fazendo de nós um país grande, uma nação grande. Terceiro, é a nossa cultura, a nossa identidade.
nossa música. Cabo Verde afirma através de ser cultura, ser entidade. Então, se não olha na nossos cidadãos cabo-verdianos, no nosso território, no educar, no formar, no proteger, no dar oportunidade. Não olha para nós diáspora como um fator de amplificação de dimensão do território cabo-verdiano e de afirmação de Cabo Verde no mundo inteiro. E um grande potencial e acelerador dinâmico de crescimento de Cabo Verde. E depois para a nossa cultura e para a nossa identidade, mas sobretudo uma cultura de abertura ao mundo, de aceitação do diverso, do diferente, do externo, que também é parte da nação cabo-verdiana enquanto investidor, porque Cabo Verde só se realiza na abertura com o mundo, que ele também faz da nossa cultura, da nossa identidade. Então, se não refere a nossa cultura, a nossa identidade, no potencial mais possível a nossa diáspora e no foco na educação e qualificação dos recursos humanos e no protege nosso território, nosso ambiente, nosso ecossistema marinho, nosso ecossistema ambiental, não tem tudo. Quando fomos a Cabo Verde, um país ainda que mais se orgulha cabo-verdiano, aquele país que nos surta sonha, que tem que ser um país desenvolvido, um país inclusivo, um país de oportunidade, um marco de democracia, um marco de liberdade, um marco de Estado de Direito e um marco de um país que é defensor e promotor daquilo que é o valor máximo, que é a dignidade da pessoa humana. Garante acesso à educação, acesso à água potável de todo alguém, acesso à energia de todo alguém, acesso a saneamento de todo alguém e acesso à habitação, para que não tem pessoas dignas, pessoas que vivem de esforço e esforço, para ser pessoas autónomas, independentes, que não vivem nem de esmola, nem de caridade, nem de subsídio de dependência, para ser pessoas que vivem de esforço e esforço, para ser pessoas dignas. Por isso, nós apostamos na promoção da dignidade da pessoa humana a todo o tempo e sempre, que ele é um marco, que é um marco fundamental da nação cabo-verdiana. E, portanto, que nós, diáspora, Cabo Verde é a nação mais grande, e por isso nós, tudo aquilo que não pode investir na nossa diáspora, tem o retorno certo, não é? É um investimento por retorno certo, merecedor, porque a diáspora é parte da nação cabo-verdiana, mas depois é aquele parte que amplifica a dimensão da nação cabo-verdiana em todos os seus quesitos, não é? De notoriedade, de relevância, de importância, de utilidade, de respeito, de amor e até de carinho, né? Que o mundo inteiro tem para Cabo Verde, muito derivado também da presença e da afirmação nós diáspora, na Luxemburgo, na Portugal, na França, nos Estados Unidos, na Senegal, na Angola, na São Tomé e na toda parte do mundo, na todo canto do mundo, diáspora de Cabo Verde, nós somos mais grande, mais útil, mais admirado, mais querido, mais amado e também mais relevante na África e mais relevante no mundo inteiro. Por isso, tudo aquilo que não pode fazer para nós diáspora, ele é merecedor, por um lado, e depois ele é um investimento, seguramente, com retorno garantidíssimo. Olá, isso eu gosto daquela palavra que você falou ali, merecedor. Pode na passar, pessoas que olhavam imigrante em cima que está fazendo um favor. Que está cá verde, você vai pedir um coisa, não, os imigrantes não estão para bom que ele quer lá. Mas que você falou ali, a não está bem fora, não está da soro e sangue, não está para no dinheiro, não está para na Cabo Verde, ou que no baila ainda tratar no mal. É ingrato, né? Você falou ali, você falou, a mim como imigrante, essa tocando, eu repeti ele 4 vezes, merecedor, temos uma imigrantes merece respeito, tratamento digno. Nunca queremos tratar mais de que nós, na Cabo Verde, bom, não somos nós irmãos, mas tratar com respeito e dignidade. E o fato de ser de voz de membro do governo mais importante, mais elevado depois do primeiro-ministro e presidente, é ter alegria para então o governo se levar no sério. Mas eu penso na passada, o governo já como uma vaca leitosa, só por nesse. Porque não tinha lá para usar aquele serviço, tratamento era mau, desrespeito, mas até hoje, como falou, obrigado para continuar a usar aquela palavra que você falou ali, merecedor. E nunca se pede favor a Cabo Verde. Eu não creio jura a Cabo Verde, mas dando aquele respeito também para coisa que já não fosse para Cabo Verde, entende? Sem dúvida. Sem dúvida. Quero que tenha dúvida, Alberto, que imigrante é merecedor. Então não sou exato daquilo que imigrante representa para Cabo Verde, mas sobretudo também para aquilo que é potencial que imigrante ainda tem que ser para a nossa economia. Imigração por ser uma grande aceleração de desenvolvimento de Cabo Verde. Alguém pensa, por exemplo, na médicos cabo-verdianos que estão nos Estados Unidos. Imagina-se que os médicos pode integra e jura o sistema de saúde na Cabo Verde. Para professores cabo-verdianos que estão na América, para gestores cabo-verdianos que estão na América,
para empresários cabo-verdianos que estão na América. Só na parte do knowledge, do conhecimento, se coloca cada vez mais que ele é na Cabo Verde, imagina, acelera na economia digital, na área da economia digital, do governo digital. Se não põe tudo isso na Cabo Verde, para além de dinheiro, ele é um acelerador com dimensão extraordinária para Cabo Verde. Por isso, está aqui no estudo de cabo-verdiano, não devo reconhecer, mas nós diáspora merece nossa admiração, nosso respeito, nosso carinho e merece o melhor tratamento possível que não pode dar. A mim também, para além de meu ministro, em considerados, mas a mim também é de uma família de imigrantes. A maior parte dos meus irmãos trabalham e vivem no exterior. Não sei o que é que se passa. Então, e mim também, mim próprio, vivo 8 anos na Alemanha. Não sei o que é que vira de um imigrante. Portanto, imigrante, mais uma vez, merece nosso amor, nosso carinho, nossa admiração. É merecedor dos incentivos que não pode criar PS. E incentivos que não pode criar também incentivos com retorno. Por isso, nada que não faz é show ou excessivo na nossa diáspora e tudo que não faz é pouco, não é? Tendo em conta aquilo que a imigrante representa para Cabo Verde hoje, mas aquilo que a imigração representa para Cabo Verde também no futuro. E ainda falou, tudo que é alguém que sai de Cabo Verde, também para fora, que hoje aquilo que está aqui é ruído, manda para sempre. A hora que um cabo-verdiano que sai de Cabo Verde vai para os Estados Unidos ou Portugal, trabalha, todo mês é mais dinheiro para Cabo Verde. E põe na banca. Dinheiro que ganha, um parte em vista de Cabo Verde. Todo mês é mais dinheiro para a família, para a mulher, para o filho, para a avó, para a mãe, não sei o que e tal. E para quem que seus amigos. Ele é tão cabo-verdiano e tão importante como qualquer outro cabo-verdiano que está na Cabo Verde. Que tem diferença. Claro. Portanto, o facto de estar nos Estados Unidos é uma questão de oportunidade que tem lá melhor, não é? Mas já trabalham em que se canta hora por dia, a ver 12 trabalhos todo dia, a ver nem que até dormir, para acumular aquele dinheiro, para mandar para a família, para pôr na banca, para investir na Cabo Verde, ele é igual, não é? É igual como qualquer Cabo, em termos de amor a Cabo Verde, como qualquer cabo-verdiano que está na Cabo Verde. Pelo contrário, está num contexto mais difícil, com frio, num país estrangeiro, a não ser na Cabo Verde, que é o nosso país mais confortável, não é? Portanto, ele que está lá fora, está trabalha também para Cabo Verde, será mais o mesmo contributo que nós que saímos. Portanto, imigrante, mais uma vez, é merecedor de tudo aquilo que não pode fazer para ele, aquilo que ele não faz e aquilo que não deve fazer ainda mais, para ser bem tratado enquanto cidadão cabo-verdiano, para ter oportunidade de investimentos como qualquer cabo-verdiano que está na Cabo Verde, como qualquer estrangeiro que tem visto Cabo Verde, mas também olhando para a sua especificidade enquanto imigrante que se visto na Cabo Verde, e pode ter tudo incentivos para ser cada vez mais um investidor para investir na economia digital, na economia azul, na economia verde, na transição energética, na indústria criativa, na saúde, no sistema financeiro, na fintech, na economia social, na economia do conhecimento e na toda a área de atividade económica onde alguém pode investir, imigrante pode investir por retorno, mas também com grande implicação enquanto cidadão que crê, acelera e diversifica a dinâmica de crescimento e desenvolvimento do seu país. Portanto, mais uma vez, nós que está na diáspora, nós é merecedor de nosso respeito, nosso carinho, nossa admiração e nosso amor também. O amor significa trata com carinho, trata com diligência, trata com respeito, trata com sorriso, porque nós é aquela parte mais importante da economia cabo-verdiana, que tem dúvida, a diáspora é o pilar mais importante da economia cabo-verdiana, é a nossa diáspora. Portanto, a mim também, quando Ministro das Finanças, Ministro do Fomento Empresarial, e também tem a área da coordenação económica, não tem noção exata daquilo que representa o pilar da diáspora para a economia cabo-verdiana. Não é? Sem aquele pilar lá, a economia cabo-verdiana está desaba, está desmonta. Sem a diáspora, mas não crê? E aquele pilar ser cada vez mais grande, cresce mais, porque a economia ser mais resiliente, mais forte, mais empreendedora e mais criador de oportunidades para nós jovens, para nós mulheres, que estão na Cabo Verde, mas também que estão espalhados para o mundo, na mais diversa geografia, na diáspora, onde o cabo-verdiano está vivo, está trabalha, mas ao mesmo tempo está pensa na Cabo Verde, está sente Cabo Verde, está cheira Cabo Verde, está olha Cabo Verde e tem vez toda hora e todo dia na Cabo Verde e está olha também para a família, para pobres, para amigos da Cabo Verde, enviando remessas todo mês, todo trimestre, todo semestre e todo ano. Então, por tudo isso que você vai para Cabo Verde, de fundo do meu coração, muito obrigado. E não pode apenas responder com palavras de merecimento
e depois carinho, carinho e carinho no tratamento cotidiano. Olá, então chama de uma lance ali, chave para bem impulsiona o relacionamento entre Cabo Verde. Só aquela palavra, uma diáspora merecedora, assim me falou, e tem peso teu. E mim, como um imigrante que tem 24 anos fora Cabo Verde, gosto de Jabutacão com aquela insabe, aquele coisa que sofre ali para morrer. Que ali é a primeira vez que nos estou a ouvir de um alto governante de Cabo Verde, está flaco, claro, mas nós é uma diáspora merecedora, não e não, mas não ser um fardo para Cabo Verde ou mas não ser um fascinador para Cabo Verde. Obrigado para aquela. Alberto, e depois é o pilar mais importante da economia cabo-verdiana é que independente de ser zero ou não, é o pilar da diáspora. A diáspora é o pilar mais importante da economia cabo-verdiana, não é? Portanto, é um pilar que deve ser consolidado, reforçado, amplificado, porque cada vez mais que não vai amplificando, a economia cabo-verdiana vai crescer mais, vai criar mais oportunidades, por isso, mais uma vez, isso falou ele com o sentimento de responsabilidade, mas também com autenticidade, né? É que um usa plástico fictício, não. Se a gente lá botou, moça sério. Deriva de minha profunda convicção, até para mim, para mim também, um filho de uma família de imigrantes, tem irmão na Portugal, tem irmão na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, tem familiar em todo canto do mundo, mas também como ministro das Finanças tem noção exata da importância económica, presente e futura de nós viagens. Por isso, com convicção e com sentido de responsabilidade que nós diáspora é merecedora e não só não pode responder, de facto, não só criar instrumentos de gestão e incentivos, que é importante, mas que é um apelo também para nós, a administração pública, não tem que responder com um tratamento de excelência, né? Com o sorriso na rosto, com carinho, com amor, com admiração, com respeito, né? Para tudo que nós consideramos que está na diáspora e que trabalha na diáspora, mas que pensa Cabo Verde, sente Cabo Verde, cheira Cabo Verde e tem na sua memória permanentemente Cabo Verde, né? Então, aquele nosso diáspora, né? Merece tudo de nós, sobretudo, muito respeito, porque merecedor é, em primeiro lugar, do nosso respeito enquanto cidadão, enquanto servidores públicos, enquanto dirigentes, enquanto líderes, né? Eles merecem, de facto, o nosso respeito mais profundo que não pode dar a cidadãos, eles merecem respeito e nós não temos que estar à altura desse merecimento, para que imigrantes possam ter incentivos também, para poder continuar a fazer mais, a fazer melhor e a fazer mais rápido para aquela nação que nos tudo está ama, nos está carinha e que aquele conceito que flui na memória do nosso tudo, que é Cabo Verde, né? Que é Cabo Verde. Cabo Verde, acima de tudo, Cabo Verde é aquele que é de nosso tudo e nosso tudo está ali na Cabo Verde, na diáspora, que esse também que é estrangeiro, que tem visto na Cabo Verde, nosso tudo está ali para trabalhar, para um Cabo Verde melhor, para um Cabo Verde de todos e para um Cabo Verde para todos que estão nas ilhas, mas também para todos os que estão espalhados pela vasta diáspora e espalhados também pelos vários cantos do mundo, onde que está a diáspora cabo-verdiana. Muito obrigado também por essa oportunidade. Alberto, foi para mim um momento distintivo e, quando como sempre, para uma boa comunicação com a nossa diáspora, sempre que tiver qualquer dúvida, ser disponível para procurar esclarecer, porque a nossa diáspora está devidamente informado e bem informado e para não ter uma diáspora também participativa, mas sobretudo uma diáspora merecedora do nosso carinho, nossa admiração e todo o nosso respeito que nos pode dar a nós diáspora. Muito obrigado por essa distinta oportunidade. Olá, obrigado, Miguel Flon. Te agradeceu bastante por aquele tempo que o trans sabe uma pessoa muito ocupada, mas que ele é uma honra para mim ter ali e ter aquele tempo. Mas te agradeceu mais ainda pela informação que você passa hoje. Se me falou, hoje não há como quebra, tinha barreiras e tinha desinformação, mas mais importante, aquele carinho e respeito que você como BOC, como membro de governo para a diáspora, também tem um impacto. So, se me falou, conta conosco também. Muito obrigado. Okay? Estamos juntos. Exato, de nada. Então, mas não tem ainda um trabalho para informar a diáspora. Sem dúvida. Sem dúvida. Desinformação te passa, que te cobre, que se tudo usa direito que imigrantes devem saber. É verdade, é verdade.
conto com força ver sempre, ou conhecimento, tem qualquer coisa para nos devolver, qualquer esclarecimento que escreverem no Salipanhoso. Mas te agradeceu bastante. Obrigado e como meu irmão cabo-verdiano, estamos juntos. Muito obrigado, Alberto. Muito obrigado. Estamos juntos. Vamos continuar juntos a fazer mais, a fazer melhor e a fazer mais rápido por essa grande nação que se chama Cabo Verde. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.